Zack Drake, que fazia parte da linhagem direta da família dos caçadores de dragões, foi humilhado e expulso da família, pois não tinha talento como espadachim e nem aura. E na verdade o seu talento ou habilidade era de cura, onde ele conseguia regenerar o próprio corpo. Assim, após inúmeras lutas, ele se tornou um dos mais fortes e temidos mercenários. Mas no fim teve uma morte trágica buscando uma relíquia anciã. Mas por algum motivo ele regressou com a essência do dragão ancião na sua alma. E agora 20 anos no passado, e com um novo poder imortal, ele vai bagaçar geral na porrada e destruir quem um dia humilhou ele. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E fica aí que eu tenho uma notícia muito boa pra quem é ou quem quer ser membro do canal. Nesse vídeo eu trouxe todos os capítulos que tem dessa obra atualmente. Então vou estar postando exclusivamente para os membros os capítulos semanais. E quando tiver uma boa quantidade de capítulos, eu compilo tudo e trago o vídeo completo pra vocês. Então dessa forma, quem quiser acompanhar obras como essa e é do Jovem Monarca que estão nos semanais, é só virar membro clicando em Seja Membro aí embaixo. Bom, é isso, agora vamos de parte 2 que tá muito foda. A história começa em uma cadeia montanhosa coberta por neve. E dentro de uma caverna, alguém chama esse cara caído no chão de idiota, perguntando se ele achou mesmo que poderia fugir da sua teia do céu e da terra, e mandando ele falar logo aonde está a relíquia anciã. Mas o cara só chama eles de filhos da fruta. E com o braço decepado, ele pergunta se eles fossem ele, eles iriam dizer alguma coisa. E aqueles caras ficam muito putos com ele e tenta partir pra cima. Mas o comandante pede pra ele relaxar, porque ele vai falar com o batalhão principal. E assim ele começa a se comunicar com uma pedra mágica, dizendo que o fantasma do norte foi encontrado e verificado. E ele pede para eles confirmar as localizações. E do outro lado da pedra mágica, eles falam que chegarão em breve. E assim ele diz para aquele cara caído no chão que ele ainda está segurando seu braço, mesmo que ele esteja cortado. E se pergunta do porquê o fantasma do norte sabe sobre a relíquia que a sua majestade está procurando. E o cara da direita fala que deve ter algum motivo e ele sofreu muito para procurar esse cara. E por causa dele ele se ferrou por dias. E é meio injusto ele ter trabalhado tanto só por causa desse inseto. E ele deveria ao menos aproveitar um pouco enquanto o batalhão principal não chega. E assim aquele cabeludinho todo ferrado fica só encarando eles, percebendo que um deles está sacando a espada e falando que é melhor se preparar, porque ele não vai parar até ele implorar para morrer. E o cara encapuzado fala que eles vão decidir no cara ou coroa quem vai começar. E dessa forma ele joga a moeda pro céu, dizendo que ele é o cara e o outro é o coroa. Mas no momento em que ele está olhando para a moeda no céu, aquele carinha morde seu braço, levantando ele no chão e encostando no resto. E assim que ele encosta o braço cortado, basicamente ele meio que vai se regenerando automaticamente. E é dito que a primeira falha do despertar da família Drake é exatamente ele, o Zack Drake. E por ter nascido na grande família de assassinos de dragões, era algo obrigatório ele ser um usuário de aura. E com isso ele poderia se tornar um cavaleiro. Mas se ele falhasse ao despertar, ele seria tratado como um lixo e expulso da família. E foi exatamente o que aconteceu com ele. E para sobreviver, ele tinha que fazer de tudo para ficar mais forte. E uma vez uma pessoa disse a ele que se o seu objetivo for apenas poder, no fim ele não terá mais nada. E aquele cara, ainda olhando pra moeda no céu, vê ela cair da sua mão. E no momento que ele vai abrir a mão para ver qual o resultado, alguém aparece bem nas suas costas, cortando a sua cabeça. O que deixa o cara ao lado dele completamente assustado. E o Zack termina o seu pensamento dizendo que ele acha que tudo isso sobre poder é besteira. E aquele outro cara já olha pra trás, se preparando para lutar. Enquanto o Zack continua pensando nesse mundo, os fracos sempre serão derrotados por aqueles que têm poder. E simplesmente parte a espada daquele cara ao meio, e depois acerta um golpe em cheio no seu peito. E assim que ele cai no chão, ele vai lá e pega o seu outro braço e coloca no lugar de novo. E quando ele vai sair caminhando, ele fala que seria muito vergonhoso se ele fugisse, enquanto ele tá cercado por vários caras. E os caras, bem surpresos, se perguntam como é que ele colocou o braço no lugar de volta. E eles falam que ele é do tipo irregular, e é um completo nojento. E o outro cara fala que não importa o que ele é só eles cortarem o seu pescoço. E assim ele com certeza vai morrer. E basicamente, o Zack, cercado por todos, percebe que ele vai ter que lutar até o fim pra sobreviver. E depois de algum momento, a luta já acabou. E ele massacrou todo mundo. Mas mesmo assim, ele tá muito ferrado, falando que isso tudo é uma droga. E parece que ele viveu o suficiente, mesmo que ele não tenha conseguido se vingar. Ele acabou morrendo por causa da relíquia que o imperador queria. E é exatamente a relíquia que ele estava escondendo com ele. E ele só fica pensando que sente muito, chamando uma tal de Alicia. Enquanto seu sangue começa a cair sobre aquela relíquia. Só que no momento que o seu sangue toca naquele artefato, simplesmente a relíquia começa a brilhar. E uma tela aparece pra ele, falando que uma grande vontade despertou o poder ancião. E um dragão de energia aparece bem nas suas costas. E outra tela fala que a alma do dragão ancião será conectada à alma daquele que possui a grande vontade. E uma mulher com capa está nas suas costas meio que abençoando ele. E na outra tela diz que o procedimento emergencial será feito. E pergunta se o Zack Drake aceita. E ele meio que sendo abraçado por um espírito de uma mulher, não entende muito bem o que é aquilo. E mais uma vez aquela tela pergunta se ele aceita. E ele fala que não tá nem aí pra isso e eles podem fazer o que quiserem. E assim meio que o seu consentimento foi confirmado. E é dito que o poder irreversível será ativado. E assim é iniciada a contagem. 5, 4, 3, 2, 1.
E basicamente alguém fala que tinha certeza que ele ficou assim quando abriu seus olhos. E essa criança, que é basicamente o Zack, pensa que voltou ao passado. E ainda não dá pra acreditar. Ele ainda consegue sentir a sensação daquelas espadas perfurando seu corpo. E o lugar em que ele está é muito familiar. E todos o chamam de Instituto. O Instituto de Treinamento da família Drake. E é dito que essa família Drake, dos assassinos de dragões, é uma das 3 grandes famílias. E o herói que derrotou o dragão maligno Bahamut e salvou o continente há 1000 anos, fundou a sua família, o Terrakan Drake. E é por isso que todos os seus descendentes são abençoados com aura. E todos que despertam se tornam cavaleiros incríveis. Menos ele, é claro. E mais uma vez aquela tela aparece pra ele, falando que o sistema foi reiniciado. E ele fica bem surpreso em entender o que é aquilo. E ele sai da cama perguntando onde está aquela voz. E mais uma vez as telas aparecem, falando que está checando a alma do escolhido. E foi confirmado que as almas foram conectadas 100%. E a alma do dragão ancião foi combinada com a alma do escolhido, o que deixa ele bem surpreso. E a tela fala que ele adquiriu parte dos privilégios do sistema. E é um prazer conhecê-lo, Zack Drake. E ele vê naquela janela de status. Ele pensa que é como se fossem visões mágicas. E ele acha que isso faz parte daquele artefato, a relíquia anciã. E assim que a sua janela de status é ativada, ele começa a ler todas aquelas informações. E passa a mão sobre ela, e percebe que é meio que transparente. E além disso, ele fala que ele tem a classe curandeiro de rank raro. E o seu título é abençoado pelo dragão. E ele entende que esses termos não são usados mais. Mas existe uma pessoa que falou sobre esses termos pra ele, o seu mestre. Onde o seu mestre falava que o povo antigo chamava a aptidão de cada indivíduo de classe. E a classe possuía uma habilidade. E a classe dele era de curandeiro. E a sua habilidade era obviamente a de cura. E ele pensa que o seu mestre fez o treinar tanto que ele quase morreu. Mas de acordo com essa janela de status, ele já é um curandeiro. Então ele vai testar o seu poder. E assim que ele ativa, ele fica bem surpreso, percebendo que é verdade. E lembrando que ele se tornou um curandeiro na sua vida passada quando ele tinha 20 anos, depois da abertura do seu núcleo de éter. Então ele vai testar abrir o seu núcleo de éter. E ele fecha os seus olhos se concentrando. E quando ele abre, ele percebe que ele também consegue abrir o seu núcleo de éter. E agora ele tem certeza. Ele perdeu o corpo que ele adquiriu treinando, mas ele voltou no tempo com as suas habilidades e memórias intactas. E até consegue abrir o seu núcleo de éter antes dos 20 anos. E ele pensa que isso vai ser muito vantajoso pra ele. E assim que ele senta na cama, ele percebe que ele tem que descobrir tudo o que ele ganhou. Só que nesse momento alguém bate na porta e pergunta para o jovem mestre se ele pode entrar. O que faz o Zack tremer de medo na hora. E aquela pessoa do outro lado da porta fala que não importa ele fingir. Ele sabe que ele está ali. E o Zack fica bem nervoso de novo, falando que ele não conseguiu ver quase nada. E ele não entende como é que faz isso sumir. Só que se ele percebe que aquele cara está entrando no quarto chamando ele de jovem mestre, o que deixa o Zack desesperado na hora, tentando esconder aquela janela. Mas o mordomo simplesmente abre a porta e vai na frente dele e pergunta o que diabos ele está fazendo. E esse é o mordomo exclusivo do Zack, o chamado Dicker. E o Zack pergunta como assim, pronto, e do que ele tá falando, percebendo que parece que ele não consegue ver o seu núcleo de éter e nem a janela de status. E aquele mordomo vai bem na sua direção e pergunta se ele realmente não sabe do que ele está falando, o que deixa o Zack tremendo na base mais uma vez, pensando que ele sempre morreu de medo desse cara, e ele não consegue evitar o medo gravado no seu corpo. E assim ativado automaticamente a habilidade de estabilização mental, o que deixa o Zack bem surpreso, pensando que o medo sumiu instantaneamente. E a sua habilidade de classe, estabilização mental, mantém o usuário com a mente estável, independente da situação, com um estado de calma. E ele percebe que essa é uma das suas habilidades novas, e ela meio que se ativou automaticamente. E ele fica bem confuso com isso, e aquele mordomo fala que ele já disse várias vezes o quão importante é esse evento, e pergunta se o jovem mestre está ouvindo. E o Zack fala que sim, e aquele cara diz que ele está falando teste de aptidão chamado Pancrácio. E assim o Zack lembra do passado, em que ele sempre era espancado no Pancrácio. E assim é dito que todos os descendentes da família Drake vão para um lugar chamado Instituto ao completar 7 anos. E depois de 5 longos anos com treinamentos e regras rígidas, a cada ano os instrutores avaliam os estudantes por meio do Pancrácio, que consiste em uma competição de combate. Os oponentes são decididos de acordo com a escolha do instrutor, mas também pode ser decidido através de um acordo mútuo. E como não há nenhuma regra em específico, alguns podem acabar morrendo. E esse é o teste que define os rankings na academia. E eles não têm escolha a não ser dar tudo o que eles têm. Assim ele vai direto para o campo de treinamento, onde vai acontecer o Pancrácio. E aquele cara em cima da plataforma fala que esse é o teste final. E todo mundo diz que sim. E o instrutor diz que esse é um ótimo espírito. E esse instrutor é o Van Mark. E ele fala que enfim eles vão começar agora. E pede para todos eles se prepararem. E os cadetes começam a se preparar, enquanto alguns ficam conversando e se perguntando se aquele não é o Zeke. E se perguntam se ele realmente veio de novo, depois do que aconteceu no ano passado. E se eles fossem ele, eles nunca mais viriam. Mas ele ainda é um descendente. Enquanto o Zack pensa que ele consegue escutar todos esses moleques. E dessa maneira aquele instrutor chama o Aaron e o Gota. E esses dois sobem na plataforma e vão começar a lutar. E assim que o instrutor dá o sinal, eles vão um pra cima do outro. E um combate começa entre os dois. Mas um deles já acerta um chute bem no queixo do outro. Enquanto o Prota lá na arquibancada pensa que já acabou pra aquele cara. E ele pensa que esse cara foi muito burro de avançar assim sem nenhum plano, deixando várias aberturas. E depois disso é dito que aquele Gota perde e a vitória vai pro Aaron. E o nosso garoto continua pensando que quando ele era mais novo, ele tremia só de pensar no Pancrácio. E ele não entende como é que ele foi tão idiota nessa época. E enquanto ele tá lá bocejando, um outro cara do outro lado da arquibancada tá ficando só de olho nele
ele com a aura assassina começando a coçar as mãos. E assim, depois de um tempo, o instrutor chama o Zeke e o Leon. E os dois lá em cima, ele pergunta se eles estão prontos. E os dois dizem que sim. E o nosso garoto pensa que de novo o seu oponente vai ser esse Leon. E esse figurante fala que ele rastejou até ali hoje, porque parece que ele não aprendeu nada com o que aconteceu no ano passado. E o Zeke pensa que bom, nada mudou. E ele lembra do passado, em que esse Leon falava que se ele quisesse viver, era melhor ele implorar. E dessa maneira, o Zeke se ajoelhou na frente dele e implorou para que ele deixasse ele ir. E ele pensa que todo ano esse cara é o seu oponente. E ele deve estar mexendo alguns pauzinhos. Mas a sua família com certeza iria ignorar isso, dizendo que um verdadeiro assassino de dragões pode superar até joguinhos como esse. E esse idiota, no fim, é o primo do Zeke. E na sua vida passada, ele nunca conheceu seus 4 irmãos, mesmo sendo da mesma família. E os seus primos que passam de 10 sempre o tratavam como um lixo. E é assim que a família Drake é. E aquele Leon vai lá e parabeniza o Zeke, falando pela coragem dele voltar ali, depois de ter apanhado tanto daquele jeito. Ou talvez, possa ser que ele, como um inferior, é tão burro ao ponto de não ter aprendido nada e voltado ali como um idiota. E assim ativa a habilidade de estabilização mental, pra não deixar o Zeke tão puto assim. E ele fica pensando que já faz um tempo, desde que ele ouviu essas palavras. E assim ele fala diretamente olhando para o Leon, que se ele chamá-lo de inferior de novo, ele não vai ficar parado. E o Leon toca na sua cabeça e pergunta se ele falar de novo o que ele vai fazer, chamando ele de inferior de merda. E o Zeke basicamente só move a sua mão e acerta um soco bem no queixo dele. E é ativada a habilidade morte instantânea, onde inflige um dano fatal ao inimigo. Porém, se o ataque falhar, é ele quem sofrerá dano. Daí o Leon começa a gritar, falando que o seu rosto foi machucado e tem até sangue nele. E o Zeke pensa que só queria apagar aquele cara, mas ele acabou ativando a habilidade com um soco e parece que ele não consegue controlá-las muito bem. E nesse momento a plateia não entende nada. E o instrutor rapidamente pergunta por que ele atacou o Leon sem nem ele dar a ordem. E o Zeke fala que no campo de batalha, ninguém vai falar preparar antes de sacar a sua espada. E assim ele ativa uma aura diabólica e fala que sempre é o mais forte que ganha. O que deixa o instrutor completamente perplexo com essa fala, pensando que ele tá muito diferente de antes. E aquele Leon vai se levantando e fala que muito bem, eles vão começar a lutar agora. E o instrutor então olha pra ele e pensa que então eles podem começar. E os dois se encaram, o Leon falando que vai matá-lo e o Zeke perguntando se ele é forte o suficiente para fazer isso. E nesse momento o instrutor dá o sinal e o Leon já parte pra cima do Zeke. E o seu primo fica pensando que no fim ele só recebeu aquele soco porque ele tava com a guarda baixa e nada mais. E esse Zeke não é mais forte que ele com certeza. E enquanto ele estiver com a guarda alta, ele não pode fazer nada. Dessa maneira ele tenta prever os ataques do Zeke, pensando que ele vai atacá-lo com o punho esquerdo. Mas no momento que ele faz exatamente isso, ele desvia e agarra a perna do Zeke. E depois que ele agarra sua perna, ele vai pra tentar derrubá-lo, falando que é assim que se faz, chamando ele de inferior de merda de novo. Só que nesse momento, ele sente algo no seu corpo e não entende o que acabou de acontecer. E ele solta o Zeke na mesma hora. E o instrutor fica olhando para o Zeke, pensando que isso não faz sentido. Essa não deveria ser a sensibilidade de luta de um garotinho de 12 anos. E não tem como isso acontecer. Lembrando que no momento que o Leon desviou do ataque do Zeke e tentou derrubá-lo, ele achou que o Leon ia ganhar. Mas o Zeke deu um soco no queixo dele e conseguiu se soltar na última hora. E mesmo que o Leon tenha previsto o ataque dele e ele falhado, ele conseguiu se erguer e dar outro ataque na mesma hora. E isso requer uma concentração precisa e muito boa, o que é monstruoso para uma criança de 12 anos. E ele se pergunta se esse é realmente o Zeke Drake que ele conhece. E aquele Leon que tomou 2 socos bem no queixo, tá bem desnorteado, pensando que não vai dar assim. E ele tem que manter uma certa distância. Só que nesse momento, o Zeke já parte pra cima dele, dando um chute bem na sua perna. E ele pensa que isso é uma droga, como um lixo igual a ele conseguiu ficar tão forte assim. E meio que ele dá uma balançada e chama ele de inferior de merda de novo, mesmo tomando um pau. E o Zeke só pensa que agora ele consegue controlar suas habilidades. E aquele cara já vai pra dar um soco no Zeke de novo, mas é ativada a habilidade foco sensorial, onde todos os sentidos ficam em foco e a sua capacidade mental fica mais rápida. E o Zeke pensa que isso é bem diferente. Agora ele consegue controlar bem as suas habilidades. E assim ele desvia do soco do Zeke e puxa ele pelo seu braço, pensando que ele vai acabar com isso de uma vez. E basicamente joga o Leon no chão, empurrando ele contra o seu corpo, o que faz até um buraco na plataforma. E depois daquela queda, todo mundo não entende nada do que tá acontecendo ali. E até o instrutor dá uma tremida, pensando no que acabou de acontecer. E nesse momento, o Zeke ativa a perfuração vital e dá um golpe bem na barriga do Leon. E essa perfuração vital aumenta o dano no golpe ao acertar um ponto vital do inimigo. E o Zeke em cima do Leon fala que se o seu corpo é fraco, ele só precisa continuar batendo até esse cara desistir. E ele começa a espancar o Leon na frente de todo mundo, o que deixa o instrutor e os cadetes completamente assustados com aquela cena. E depois que ele bate no seu primo até ficar satisfeito, ele se levanta e fala que chega de joguinhos, falando que ele acabou suando um pouco e agora ele consegue ver. E olha diretamente para aquelas outras 4 pessoas na arquibancada e ele ordena que eles venham ali falar o que eles querem na sua cara e não ficarem só olhando assim pra ele. E assim um daqueles caras se levantam, chamando pelo Zeke, e fala que ele escolhe ele como seu oponente, porque ele tem algo a dizer, como ele disse. E assim ele vê que esse é o seu outro primo, o Jaqen Vardak. E o Zeke fala que está tudo bem, mas ele sozinho é muito chato. Então ele chama o Leon Stone para se juntar com ele. E esse Brutamontes é o servo do primo dele. E o Proto, com essa cara de arrogante, fala que agora ele acha que essa luta vai ser um pouco mais justa. E o seu primo, muito puto, pergunta se ele acabou de insultá-lo. E o Zeke, muito felizinho e muito cara de pau, fala que é claro que sim, chamando ele de idiota.
idiota, o que deixa o Jake completamente maluco, pensando que vai arrebentar com a cara do Zeke. E assim que eles descem, o instrutor pede para o Zeke não fazer o que ele fez da última vez, e não atacá-los de início. Então o Zeke fica pensando que isso é muito interessante. Vê ele de novo ali, o rei mercenário Liam, e é dito que na sua vida passada, como servo do Jake, ele se juntou à academia, mas por ser um parente distante, ele foi deixado para trás em questão de educação, para se juntar à alta educação da Academia Valhalla. Mas eventualmente ele acabou se juntando à Ordem da Cavalaria, de uma pequena nação chamada Baranon. E assim que a nação de Baranon caiu, ele acabou se tornando um mercenário. Mas em tempos caóticos, as pessoas foram cada vez mais em direções aos fortes. E com sua longa vida como mercenário, ele se tornou um cavaleiro vermelho e começou seu próprio corpo de mercenários, os Mercenários da Pedra. E ele uniu os 3 maiores grupos mercenários e logo começou a ser chamado de Rei Mercenário. E quando o Império contratou os Mercenários de Pedra, o Liam entrou nas guerras continentais. E o Zeke, juntamente com as pessoas do norte, enfrentaram Liam como seu inimigo, apesar de que pode ser diferente dessa vez. E esse o instrutor pede pra eles começarem, e o Jake, sem perder muito tempo, já vai para acertar um soco no Zeke. E ele fica muito feliz pensando que acertou, mas quando ele percebe, ele fica assustado, porque o Zeke simplesmente segurou seu punho e lembra ele que ele falou para eles virem juntos pra cima. E o Jake fala que não vai entrar no seu jogo, porque ele conhece os seus truques sujos, e já tenta dar um chute na cara do Zeke, mas ele já é parado de novo, e não entende o que tá acontecendo ali, vendo o Zeke reagindo aos seus golpes. E o Prota fala que era melhor ele dá uma boa analisada antes de dar um chute, e o primo dele percebe o que aconteceu com a sua perna. Além de ser bloqueada, ela foi machucada, e então o Zeke parte pra cima dele, e fala que ele estava distraído, carregando um poder bem no seu punho, e no momento em que ele acertá-lo, o seu primo começa a tremer na base. E o Zeke pergunta por que ele está com tanto medo, e ele não conseguiu nem prever o Anfinta, já dando um chute bem na perna dele, e fala que é por isso que ele mandou os dois virem juntos. E ele já começa a espancar também o Jake, falando que ele sozinho não é o bastante. E então seu primo engole orgulho, percebendo que vai perder, e chama o Liam, mandando ele matar aquele desgraçado. E nesse momento nosso garoto para de atacá-lo, e pensa que esse cara não parece ser uma criança de 12 anos, porque ele é completamente gigantesco e forte. E a coisa mais irritante sobre lutar contra ele é o seu alcance insano. E assim o Liam começa a esticar os braços para tentar golpear o Zeke, enquanto nosso garoto pensa que não vai conseguir fazer nada se ele deixar ele atacar primeiro, e ele precisa urgentemente assumir a liderança. E rapidamente ele começa a partir pra cima do Liam, e os dois entram em combate, e a habilidade de corte é ativada, e ele começa a acertar vários golpes no Liam, e essa habilidade de corte lança uma barragem de ataques ao inimigo, interferindo na sua visão, e toda a plateia pensa que isso é completamente insano, e não entendem o que é aquilo, e até o instrutor fica chocado, enquanto nosso garoto pensa que eles devem estar muito curiosos, porque nunca viram isso antes, uma pessoa do norte usando uma técnica de luta de punhais, na região central, onde as espadas dominam, e o Zeke fica pensando que seu corpo era uma merda quando ele era mais jovem, porque ele já está ficando sem fôlego só com essa lutinha, mas tirando isso, aquele físico monstruoso é um problema, aquele cara não faz nenhum contra-ataque nem esquiva, ele só está recebendo todos os seus golpes com a guarda alta, e ele era mais agressivo em seu tempo como rei mercenário, e assim o Zeke vai percebendo que o seu corpo está entrando no limite, e agora ele vê o quão forte é o corpo desse maluco, mas ele vai derrotá-lo através da sua guarda, e assim o Liam fica só encarando ele, mas o Zeke, para sua surpresa, carrega uma técnica no seu punho, e já parte pra cima do Liam, e no momento em que ele acertá-lo, o Zeke percebe que o Liam desviou, e assim ele entende que todo mundo ali tem sentidos insanos, e assim o Liam pega pelo braço do Zeke, e vai tentar jogar ele no chão, mas quando ele percebe, o Zeke aproveitou esse golpe dele para acertar um chute bem na sua cabeça, e depois agarra o seu braço, e ativa os sentidos aprimorados, e ele vai meio que agarrando o braço do Liam, e tentando derrubá-lo no chão, e assim ele vai forçando a sua perna com a cabeça do Liam, para tentar enforcá-lo, pensando que não importa o quão forte seja o seu corpo, ele não pode fazer nada sem oxigênio no cérebro. Só que assim, do nada, o Zeke começa a cuspir sangue, e percebe que esse monstro ainda tem um braço livre e está espancando ele, e o Zeke pensa que esse cara é completamente maluco, mas já que ele quer ir até o fim, então ele também não vai parar, e enquanto ele forca o Liam dá vários socos nele, e os dois vão com essa luta até o final, enquanto os cadetes ficam chocados com aquela cena, e até o instrutor fica assustado com aquilo, e assim alguém finalmente é derrubado, e quem foi derrubado foi o Liam, que basicamente foi enforcado até ficar desacordado, e uma garota lá na arquibancada pensa que é isso, ela esperava pelo menos isso dele, e vai valer a pena derrotá-lo, pensando no nosso garoto Zeke Drake. E depois do pancrácio, o Zeke voltou para o seu quarto, e aquele mordomo ouviu falar que ele acabou se ferindo no pancrácio, e pergunta se está tudo bem com ele, e o Zeke fala que sim, mas o mordomo fala que se ele não se importar, ele quer examinar o corpo dele, e o Zeke fica pensando que ele quer verificar se ele pode usar a aura, e ele pede para ele esperar um pouco, e esse mordomo pega no braço dele, e começa a ejetar mana no seu corpo, e o Zeke fica em dúvida, perguntando se aquele cara é um cavaleiro azul, e normalmente, para verificar se eles despertaram, o núcleo de mana é examinado, mas ele está verificando todos os seus pontos vitais, e transferir a aura de um corpo para o outro, só para verificar já é muito difícil, ainda mais nesse nível, e é possível que ele seja um cavaleiro azul, e é dito que nem todos são iguais, e eles são divididos com base na força e no controle de mana. O branco é o nível de um iniciante, e a maioria das crianças são consideradas cavaleiros brancos. O amarelo é quando desperta a aura e abre o núcleo, mais especificamente, após a cerimônia do despertar, todos se tornam cavaleiros amarelos, e quando conseguem manipular
a aura, você recebe o título de Cavaleiro Roxo. E Cavaleiro Azul é o nível que você consegue invocar a aura da espada. E um nível que aqueles que apenas conseguiram superar os limites conseguem chegar a algo que o rei mercenário Liam conseguiu. E o Zeke também conseguiu na sua vida passada, que é chamado de Cavaleiro Vermelho. E ele pensa que também existem os Cavaleiros Negros, mas não tem muitos monstros que alcançaram esse nível. E ele se pergunta como é que o mordomo chegou no nível azul e acabou virando a sua babá, pensando que isso não faz o mínimo sentido. E também tem um poder que só 2 pessoas conseguem usar nesse mundo, que é o éter. E depois que o mordomo verifica o corpo dele, ele pergunta diretamente se o seu jovem mestre está escondendo algo dele. E o Zeke pergunta como assim, e se não é ele quem está escondendo alguma coisa. E os dois só se encaram calados. Mas o Prota fala que tá brincando, e o mordomo pergunta como é que ele mudou tanto. E o Zeke fala que essa é a pergunta errada, olhando para trás bem sério, e falando que ele precisa perguntar o porquê ele mudou só agora. E muitas coisas vão mudar a partir de agora. Tudo vai voltar para onde deveria estar. E ele pede para ele só observar quieto. E o mordomo fala que sim e entende. E diz que a sala de treinamento que ele pediu está disponível. E o Zeke fala que ele foi bem rápido como esperado. E o mordomo pede para ele ter um bom dia. E o Zeke só manda ele descansar, pensando que é melhor ele manter ao seu lado e conseguir o máximo de informações possíveis. O problema é o lado. Ele não pode ficar do lado da sua mãe morta, e sim do seu pai ou dos seus irmãos. E após isso a cena vai para onde fica a sala de treino privada. E chegando lá ele pensa que é bem decente. E isso ele chama pelo sistema e fala que vai dar uma olhada primeiro. E começa a analisar todas aquelas informações. E pensa que a sua habilidade de corte iniciante mudou para intermediário. E parece que o nível aumenta conforme ele usa elas. E as habilidades ativam automaticamente de acordo com as suas ações. E ele se pergunta se ele tinha uma dessas habilidades antes. E também se ele aprender algo novo, será se ele vai poder adicionar como uma habilidade. E ele quer saber também qual a diferença entre a habilidade de classe e a habilidade comum. E pelo visto, o método de ativação é bem parecido. E também tem a sua habilidade dracônica, que está bloqueada e são 10 pontos de karma para desbloquear. E no momento ele tem 0. E ele pode adquirir pontos de karma ao matar monstros. E ele fala que se forem monstros, vai ser fácil, já que tem muitas dungeons, mas ele precisa de ao menos um nível roxo para conseguir ir pra lá. Mas ele fica pensando que na verdade, ele não entende por que ele voltou no passado e o que é esse sistema que ele ganhou. Ele tem muitas perguntas para fazer. E olhando para sua classe e as suas habilidades, sem sombra de dúvidas, tem algo a ver com aquela relíquia anciã e ainda faltam muitas informações. Mas agora tanto faz. E se ele pega uma espada e fala que ele vai fazer o que for possível para ficar mais forte. E não importa se for com o sistema ou usando os Drake. E é dito que há 2 forças no mundo. A aura que os cavaleiros podem usar e a mana que os magos usam. E eles usam aura de acordo com seu núcleo. E os magos usam a mana através dos círculos. E por serem 2 forças opostas, despertados de aura não conseguem usar a mana e vice-versa. Mas ele nasceu sem talento e não conseguiu despertar seu núcleo ou círculo. E quando ele foi abandonado pela família, ele conheceu um mestre e recebeu muitos treinamentos. E os mais úteis de todos foram a cura e o núcleo de éter. E o seu mestre é que o ensinou sobre o núcleo de éter. E ele e o seu mestre eram os únicos no mundo que podiam usar esse tal de éter. E depois de 2 horas, ele já tá muito cansado. Ele se pergunta se vai ficar tudo bem com seu corpo dessa forma. Mas assim, ativada a habilidade de cura, chamada recuperação de energia. E basicamente ele que tava muito cansado e tremendo, percebe que seu corpo voltou ao normal. E a cura é uma habilidade muito rara, que nem ele conhecia antes de conhecer o seu mestre. E se ele usar isso na frente das pessoas, irão tratar ele como um irregular. E por isso ele não usou na luta contra o Liam. Mas assim que ele voltou para o seu quarto, ele curou suas feridas rapidamente. E ele consegue se recuperar totalmente muito rápido. E agora ele vai continuar nesse ciclo, treinando e se curando. E assim algum tempo se passou e já está anoitecendo, quase na hora do jantar. E ele treinou muito e não sabe o que vai dizer para o Dicker. E depois disso, uma semana se passou na área compartilhada do jantar. E as pessoas vão conversando sobre o Zeke e se perguntam como ele se tornou uma pessoa completamente diferente de antes. E o que merda deu na cabeça dele. E alguns se perguntam se ele está usando magia negra. E ele até quebrou o nariz de um membro das famílias mais poderosas. E agora em uma sala privada, alguns cadetes estão comendo. E aquela garota que se chama Reina Trum está comendo sem parar, enquanto eles conversam sobre o Zeke. E um deles fala que até mesmo sem apetite, eles devem comer um pouco, porque vão precisar de estar de barriga cheia para treinarem mais. E esse cara falando é o Owen Simmons. E do outro lado daquele cara machucado pelo Zeke, pergunta do que ele tá falando. E o Owen diz se a cabeça dele está cheia do seu complexo de inferioridade, que ele não pode nem reconhecer um pouco de gentileza. E o cara muito puto se levanta e pergunta o que ele tá falando. E assim a carne da reina cai do prato, o que deixa ela muito puta. E o cara só olha bem nervoso pra reação dela. E assim o Owen pergunta o que eles vão fazer agora. E os 4 ficam se encarando, pensando no Zeke e Drake. E aquele carinha continua falando que o Pancrácio foi ridículo, mas foi bem impressionante. E a esgrima dele não vai ser o suficiente. Alguém que mal pode levantar uma espada não vai conseguir fazer nada. E aquele cara machucado fala que é mesmo. E não faz sentido ele ter perdido pra aquele inferior. E todo mundo viu. Ele só ganhou porque teve sorte. Mas a reina pergunta como assim sorte, encarando todos eles. E ela fala que se é isso que eles pensam, então eles não merecem ser um cavaleiro de Drake. E assim é falado sobre a Batalha dos Cavaleiros, que é diferente do Pancrácio, onde espadas de verdade são usadas. E a maioria das mortes causadas acontecem nela. E também é quando as habilidades dos alunos são evoluídas.
destruídas. E depois de um ano de treinamento, a cerimônia Drake do despertar de aura finalmente começa. E assim um tempo se passou, e o instrutor manda o Zeke subir. E ele vai subindo com uma espada gigantesca maior que seu próprio corpo. E todo mundo não entende que tipo de espada é aquela. E assim alguém bem na sua frente chama pelo seu nome. E aquela Reina Trum vai subindo. E os dois ficam um em frente ao outro. E ela com muita raiva fala que vai ser o seu oponente. E o nosso garoto dá um sorrisinho falando que isso é ótimo. E ele vai aceitar a luta contra ela. E ela fica pensando que ele tá levantando uma espada longa muito fácil. E agora ela consegue entender. Isso não é o Zeke que ela lembra. E ele ficou muito mais forte. E está tentando até intimidá-la. Mas isso é muita idiotice. E ela não pode deixar o seu oponente intimidá-la, quando a luta nem começou ainda. E ela só vai fazer o que ela sempre faz, que vai ser esmagar o seu oponente. E ele fica pensando que mesmo que ele tenha aceitado o duelo contra ela, ele ainda fica um pouco nervoso. A Reina Trum é conhecida como a Cavaleira Relâmpago, e ela era uma das cavaleiras ativas na guerra, e despertou a sua aura antes da cerimônia, e é considerada uma gênia da próxima geração dos Drake. E faz alguns anos desde que ela despertou a aura. Mas como ela ficou ali, nunca teve a chance de usá-la. Então assim, o instrutor dá o sinal para eles começarem a luta. E ela já parte pra cima do Zeke, mas ele consegue desviar e depois ele ataca ela, ela também desvia. E os dois entram em combate. E ela acerta um golpe dele, mas ele bloqueia, só que é jogado para longe. E pensa que está além do que ele esperava. Mas ele ainda quer lutar contra ela. E ela parte pra cima dele novamente. E a plateia pede para ela parar de brincar e matar ele só com um golpe. Mas aquele cara do meio chama eles de idiotas. E pergunta se eles acham mesmo que ela está brincando ali. Enquanto é o Zeke que está meio que brincando com ela. E ela pensa que tem certeza que ele tinha uma abertura. Mas não importa o quão rápida ela seja, ele consegue bloquear com a espada. E é como se ele soubesse quando ela vai atacar. E quando ela faz isso, uma nova abertura aparece. E é como se ele estivesse mostrando isso pra ela, totalmente de propósito, o que deixa ela mais puta ainda. E depois de trocar alguns golpes, os dois recuam um pouco, e ela já tá bem cansada da luta, enquanto ele ainda não tá nada cansado, pensando que esperava mais das habilidades da Cavaleira Relâmpago. E é como se ela estivesse lendo um livro e tivesse só aprendido o básico. É como se faltasse algo nela. Mas bem, já que é assim, ele vai dar um empurrãozinho. E assim ele faz uma pose no chão, o que deixa todo mundo sem entender nada. E ela pensa que tipo de pose baixa é essa, e se pergunta se ele vai tentar diminuir a distância. Mas quando ela se dá conta, ele já tá se aproximando rapidamente dela. Mas ela pensa que quando se trata de velocidade, ela não vai perder. Só que nesse momento, ela toma um susto com a velocidade absurda do Zeke, que já vai pra acertar um golpe bem na cabeça dela. Mas ela consegue desviar na última hora, pensando que enquanto ela manter a distância, ela vai conseguir reagir aos seus ataques. E ele continua indo pra cima dela com tudo, e ela também continua golpeando ele. Só que daí ela sente algo diferente, porque simplesmente seu nariz foi acertado, e o Zeke já está bem abaixo dela, tentando acertá-la com a espada, o que deixa ela extremamente preocupada. E quando a espada está bem na sua garganta, ele grita para ela morrer, mas ela consegue contra-atacar e joga a espada dele para longe, o que deixa todo mundo feliz, pensando que o Zeke vai morrer agora, falando que aquela é a reina que eles conhecem, e ela nem precisou usar a aura ainda. Mas o instrutor pensa que não. Eles podem não ter percebido, mas no momento em que o Zeke ia atacá-la, foi tão pouquinho que mal ele pôde identificar diretamente. Mas ela usou a aura sim. E antes de entrar na academia, ela disse que jamais usaria a aura. E agora ela usou. E a sua teimosia foi destruída, o que deixa ela bem cabisbaixa. E o Zeke pergunta o que ela está fazendo cabisbaixa ali, armando pra dar um soco nela, dizendo que a luta ainda não acabou. E ele basicamente dá um socão bem no pescoço dela, o que faz ela cuspir sangue e cair no chão. E toda a arquibancada fala que isso não é uma batalha de cavaleiros, e ele tá usando os punhos, e eles não podem aceitar isso, e continuam falando que lutar sem espadas é para os fracos. E a reina venceu, e ele não pode nem ser considerado um cavaleiro, mas o Proto fica só ali coçando a orelha, sem ligar para os outros. E assim ele pergunta para a reina que tá se levantando, se eles devem continuar, e ela fica pensando muito puta que ainda não perdeu. Isso deixou a sua guarda baixa e acabou levando um golpe, mas ela realmente pensa se ela deixou a sua guarda baixa. Mas se ela tivesse uma adaga na sua outra mão, ela talvez poderia ter conseguido se defender. E assim ela fecha os olhos bem envergonhada e fala que perdeu, o que deixa todo mundo perplexo. E assim é dito que alguns dias atrás, o Zeke Drake era apenas um lixo, e mesmo em uma das famílias mais poderosas e talentosas, a reina perdeu para ele, e o instrutor anuncia que o Zeke Drake é o vencedor. E depois daquele dia, a cena vai para um castelo totalmente queimado e destruído, com várias pessoas mortas no chão, e os cavaleiros andando entre elas, jogando os corpos mortos do penhasco. E agora dentro daquele castelo em chamas, esse carinha de óculos chama o outro na sua frente de Abel, e pergunta o que eles vão fazer agora. Aquele garoto, Zeke, conseguiu derrotar a reina, mas o cara bebendo o seu chazinho, só fala que ele está desesperado demais. E não falta muito tempo até a cerimônia do despertar, e o carinha de óculos fala que sim, serão em 2 semanas. E o Abel fala que já faz um tempo, desde que ele não volta pra casa. E ele se pergunta como será a cerimônia, porque isso está deixando ele muito curioso. E assim é dito que a vitória do Zeke chocou todo mundo. E depois disso, ele ficou trancado na sala de treinamento o tempo todo. E agora se passou um mês, e chegou o dia da cerimônia, e ele ainda está na sua sala de treinamento. E se pergunta como é que ele virou um cavaleiro vermelho, com esse corpo de merda
nada na sua vida passada. E assim ele abre a janela de status. E vendo ela, ele pensa que é como esperado. Quando ele eleva a proficiência até o limite, o rank da habilidade muda. E a proficiência volta ao início. Ele também conseguiu uma nova habilidade na Batalha de Cavaleiros. E também já subiu o nível dela, que é a habilidade Rapidez. E nesse momento, o mordomo bate na porta. E o Zeke pergunta o que foi. E o Dicker fala que eles vão sair em 2 horas. E o Prota fala que está tudo bem. E ele já vai ficar pronto. E agora eles estão indo para onde vai ser a cerimônia do despertar. E ele pensa que já faz um tempo, desde quando ele esteve no castelo principal. E ele lembra que o castelo principal da família Drake fica em Troy. E o verdadeiro lugar onde a família Drake está localizada fica no centro do continente. E a cerimônia é realizada no local de origem da lenda que fundou a família assassina de dragões. E assim que ele chega, eles descem da carruagem. E finalmente ele está em frente à terra natal da família Drake, o chamado Ninho do Dragão. E assim que ele entra, aquele instrutor manda todos eles se alinharem. E ele pensa que antes ele não sabia, mas as pessoas que estão ali são um tipo de gente que ele só vê no jornal. E dentre eles tem vários informantes, mas isso não importa. Eles só vão ver que ele não consegue despertar e irão deixá-lo em paz. Só que nesse momento ele sente alguém observando ele de longe. E ele entra em choque sabendo quem é, pensando que é aquele desgraçado. E outro cara vai se aproximando dele e pergunta o que ele está fazendo na cerimônia. E se ele está de olho em alguma criança desse ano. Mas o cabeludinho do Abel fala que não é isso, mas é algo parecido. Pensando que esse ano seu irmãozinho está participando. E esse é o segundo filho da família Drake, o Leão da Espada, o Abel Drake. E ele fica só encarando o Zeke. E o Zeke pensa que esse cara é um completo psicopata. E não era nem para ser chamado de Leão da Espada, e sim Cavaleiro Genocida. Mas ele tenta ficar calmo, porque não é como se ele pudesse fazer algo agora. E no passado, até onde ele se lembra, ele nunca havia ido para a cerimônia. E ele se pergunta se as suas ações mudaram o futuro. Então talvez dessa vez ele consiga. E assim aquele outro cavaleiro fala que enfim, a partir de agora, eles irão dar início à cerimônia. E ele vai chamando um por um. E o primeiro é o Aaron. E ele pede para ele subir. E assim o Aaron vai caminhando e coloca sua mão dentro da água e fura ela lá embaixo com uma agulha. E ao despejar o seu sangue dentro daquela água, uma energia começa a sair. E é uma energia azul. E essa energia se espalha por todo aquele local e começa a entrar no corpo dele. E o Zeke pensa que todos os descendentes de Drake são abençoados através da cerimônia. E com 12 anos, após terminarem o treinamento, abrem os seus núcleos e despertam a sua aura. E é um procedimento bem rápido, considerando que a maioria desperta depois dos 20. E assim o instrutor chama o próximo. E é dito que entre eles, há alguns casos raros, em que os assassinos de dragões despertam a interferência de mana junto com a aura. E as pessoas na plateia só veem aquela reação do monumento e falam que é como esperado. A cor é vermelha. E o prota continua pensando, despertar como um cavaleiro azul, dependendo do seu potencial, você pode ir até o vermelho ou até o negro. E esse é o despertar de sangue puro. E quem é o despertador de sangue puro é a Reina Tron. E o instrutor rapidamente pede para eles trazerem as luvas. E é dito que sem as luvas especiais da família, é impossível ter uma vida normal, por causa da interferência de mana. E ela coloca aquelas luvas e percebe que é bem pesada. E é dito que quando é provado que você tem sangue puro, você recebe o nome da família Drake. E além disso, recebe o apoio da família com inúmeros benefícios. E agora o pessoal fala que o prato principal chegou. E eles se perguntam que tipo de despertar ele terá. E dizem que ele derrotou a reina. E com certeza ele terá um despertar de sangue puro. E ele pensa que ele nunca imaginou que ficaria na frente dessa estátua mais uma vez. Mas antes ele era patético. E na sua vida passada, a cerimônia do despertar pareceu o inferno, onde ele foi chamado de primeira falha no despertar da família Drake. E era um título bem vergonhoso. Mas dessa vez será diferente, pois ele pode usar o curar e até mesmo manipular o éter. E além disso, ele não desiste e vai ficar de pé com a sua própria força. Então ele pede para que essa estátua estúpida faça logo o seu trabalho. E assim ele enfia sua mão na água e o sangue despejado sobre ela. E ele fica bem nervoso vendo aquela reação. E a estátua começa a tremer atrás dele. Mas o pessoal percebe que nada aconteceu. E eles nunca viram aquilo antes. E aquele Abel só fica encarando ele. Enquanto o Prota pensa que ele não esperava muito. E por conta do Abel, todo mundo criou muita expectativa. E o pessoal ainda não entende o que tá acontecendo ali. E se é possível não despertar. Mas ele é um descendente, então, e ainda assim sendo um descendente. E falam que é isso que dá criar alguém de sangue amaldiçoado na família. Mas simplesmente ele vai enxugando as suas mãos. E pensa que nada mudou desde a sua vida passada. Mas tanto faz. Há várias formas de ficar mais forte sem um despertar da aura. Só que para a surpresa dele, o sistema pede perdão para o Zeke. E fala que um erro foi detectado. E ele fica sem entender muito bem o que é aquilo. E o sistema fala que algumas informações necessárias para a identificação foram perdidas na análise. E a autoridade do sistema será usada para inserir as informações faltantes. E ele fica perdido sobre aquilo. E o sistema fala que a identificação foi errada. E o talento do usuário foi considerado como curandeiro pelo terminal. E eles confirmam que a classe já havia sido liberada. E eles determinaram que a classe adquirida é rara. E ele não entende muito bem o que é aquilo. Mas quando olham para trás, a estátua simplesmente começa a brilhar em vermelho. O que surpreende todo mundo ali, pensando que no fim é vermelho. E ele é um despertado de sangue puro. E ele começa a olhar para a janela de status. E lê que na avaliação do terminal, a bênção do dragão na alma do usuário foi detectada. E ele fica em choque lendo aquelas mensagens do sistema, enquanto o Abel só encara ele. E o sistema continua dizendo que o talento sanguíneo, o sangue de um guerreiro, foi detectado. E os talentos despertados foram combinados. E uma nova classe será formada, devido à raridade dos talentos. E ele, totalmente perdido quanto àquilo, recebe a mensagem dizendo que basicamente, ele recebeu uma classe única, chamada Imortal. E basicamente depois de aparecer a cor vermelha, começa a aparecer a cor amarela. E todo mundo fica surpreso
surpresos em entender que tipo de reação é aquela, e se perguntam se ele realmente é um despertado de sangue puro. E outros se perguntam se o monumento está quebrado, porque não tem como um sangue puro despertar sem interferência de mana. E assim, basicamente, aquele Abel começa a bater palmas para chamar a atenção de todo mundo e fala que está tudo bem. 2 despertados de sangue puro apareceram, e ele pergunta se eles não deveriam estarem felizes agora. E todo mundo olha um para o outro, e eles falam que é mesmo. 2 despertados de sangue puro apareceram, e eles devem comemorar. E o Abel pede para aquele instrutor trazer as luvas para ele, e depois que o Zeke coloca as luvas, ele percebe que é bem pesada. E assim o instrutor chama o próximo, e o Abel continua só encarando o nosso garoto, dando um sorrisinho para ele, enquanto o Zeke pensa que a intenção dele foi óbvia. Mas mesmo assim, ele ainda o ajudou, mas só de pensar nisso é muito nojento. E depois de algum tempo, o instrutor fala que eles concluíram a cerimônia do despertar, e dessa vez, eles irão fazer uma festa para comemorar, e todos estão convidados, e ele pede para eles aproveitarem. Mas nosso garoto, que não tá nem aí, só vai indo embora falando que essa festa é inútil, e deve haver algum centro de treinamento ali perto. Só que assim, alguém aparece nas suas costas, chamando ele de irmãozinho, e ele olha para trás, pensando que foi mais rápido do que ele imaginou. E então seu irmão Abel pergunta para onde ele está indo com tanta pressa, e o nosso prota, com muita raiva, pensava que ele não viria falar com ele, e o Abel fica encarando ele, e fala que ele é um despertado de sangue puro, e parabeniza ele esticando a mão. E o Zeke só pensa que esse cara está querendo cumprimentá-lo, mas se ele recusar, ele vai se tornar um alvo para o Abel, então ele vai aceitar por enquanto. Mas lembra de uma cena onde ele viu várias pessoas mortas e um lugar completamente destruído, e no momento que ele ia cumprimentar o Abel, ele abaixa a cabeça e não aperta a sua mão, e o Abel só olha pra ele bem puto e fala que isso é muito vergonhoso. Zeke. Mas o Zeke só olha pra ele bem puto e pensa que não dá, ele não consegue segurar a mão desse lixo, e o Abel fala que está tudo bem, ver o rosto dele é o suficiente, e ele toca no seu ombro e dá tchau. Mas o nosso garoto pensa que com certeza eles vão se ver de novo. E assim, na festa, o pessoal vai conversando que é a primeira vez que eles veem isso acontecer, e de primeira eles acharam que ele tinha falhado, e eles se perguntam onde está o centro das atenções agora. E nosso garoto simplesmente voltou para o seu quarto e fala que ele achava que morreria de agonia ali, mas agora está tudo bem, pensando que todos os sangues puros possuem a habilidade de interferência de mana, e essa é uma habilidade que prova que eles são inimigos dos dragões, os seres de mana. Mas como a maioria das coisas possuem mana, todos os membros de sangue puro precisam das luvas, e assim que eles tiram as luvas, problemas acontecem. E ele pede para abrir a janela de status, e ele percebe que está completamente diferente de antes, e ele não recebeu a interferência de mana, mas sim o refluxo de mana, e ele pensa que é melhor ele ver isso com calma. E assim ele lê que o refluxo de mana invoca um campo que anula a mana na área, e então ele percebe que é assim que funciona. Mas como ele não ativou, nada aconteceu com a mana ao redor. E até mesmo antes da cerimônia, ele tinha uma classe de curandeiro, mas agora sua classe é chamada de classe única imortal. E ele não entende muito bem o que é aquilo, e a maioria deles despertou com a luz azul, e sua reina despertou como sangue puro vermelho, e no começo a sua também estava vermelha, mas ficou amarela logo depois, que algumas informações necessárias para a identificação foram perdidas. E ele lembra daquela cena, e se pergunta se o terminal que o sistema estava falando era aquela estátua de bronze, e depois que o sistema inseriu as informações, foi que a estátua de bronze parou de emitir a luz vermelha, e ele não entende que merda aconteceu ali, e fica tentando se lembrar se tinha algo assim na sua época. A estátua de bronze não determina se você é um despertado ou não, e na verdade, as qualidades do usuário são baseadas na classe. O vermelho é para as classes raras, e o amarelo é para as classes únicas. E a estátua de bronze é uma relíquia anciã, que é usada até mesmo antes do fundador existir. E agora o conceito de classe também não é mais usado, então só usam a estátua para saber se você despertou ou não. E as classes raras agora são chamadas de despertados de sangue puro. E é incrível como nenhum dos líderes da família tinham percebido isso antes. E ele vê na janela de status, percebe que ele conseguiu 100 pontos de karma, e ele deve ter ganho naquela hora em que todo mundo tava falando dele. E agora ele quer usar, e usando 10 pontos de karma, ele desbloqueia as habilidades dracônicas. E a primeira é o olho do dragão, que ao olhar para algo perto, ele pode analisar os detalhes do alvo. O próximo é o dragão real, em que ele pode forçar os inimigos a se submeter a ele através da intimidação. E o terceiro é a gula, que ele pode comer muito bem e digerir muito. E ele fala que as melhores parecem ser o olho do dragão e o dragão real. E ele não entende o que é isso de gula, e como assim comer muito e digerir muito. E ela custa 50 pontos de karma para desbloquear. E ele fala que é muito melhor ele pegar as que são mais úteis por agora. E assim ele desbloqueia o olho do dragão e também o dragão real, pensando que pode ser um pouco perigoso. Testar a habilidade de dragão real agora. Então ele vai testar o olho do dragão, e assim ele ativa, e o seu olho começa a brilhar. E ele fala que esperava ver algo com detalhes por aqui, mas não tem ninguém. Só que assim ele abre a janela e fala que a única coisa que ele pode ver é a estátua do jardim. E ele se pergunta se isso vai ser realmente útil. Mas assim que ele volta, o sistema pergunta se ele deseja ver as informações dos objetos selecionados. E ele não entende como assim objeto selecionado, mas quando ele percebe, todos os objetos que ele olhou com o olho do dragão foram categorizados, e ele consegue ver a origem e tudo sobre aqueles itens. Só que depois de usar um pouco daquela habilidade, ele percebe que seu corpo enfraqueceu. E ele senta na cadeira e se pergunta se essas habilidades dracônicas são tão potentes assim. E pelo visto ele não vai conseguir usar muitas vezes. E assim a habilidade de cura é usada, e ele é curado automaticamente. E ele se pergunta como a cura foi usada sem ele querer. Mas ele analisando as habilidades, ele percebe que todas elas ficarão mais fortes à medida em que ele fica mais forte. E até a cura se tornou uma cura automática, onde cura automaticamente todas as
as feridas do seu corpo. E ele fala que isso tudo é uma loucura. Olhando assim, não parece nada demais. Só que na sua vida passada, essa habilidade era diferente. Ela não podia curar qualquer ferida, mas dessa vez é totalmente diferente. E ele quer testar agora essa habilidade. E assim ele meio que corta o seu braço. E a habilidade de cura é ativada. E simplesmente aquele corte no seu braço é curado instantaneamente. E ele lembra que são 5 anos pra se formar na academia. Mas 5 anos é o cacete. Ele com certeza vai se formar em só 2 anos. E agora alguns dias se passaram. E é falado sobre a Academia Drake, a melhor escola de cavaleiros do continente. E todos aqueles que sonham em ser um cavaleiro pagam uma fortuna só para entrar. E toda primavera, a capital inteira fica ansiosa pelo novo semestre. E os cadetes estão lá conversando muito felizes, enquanto nossa garota está caminhando entre eles, pensando que os seus veteranos já estão sendo considerados adultos. E eles têm um treinamento muito incrível, mas comparado com os veteranos que vieram do instituto de treinamento, esses caras de famílias influentes já formaram seus grupinhos. E essas famílias são problemáticas pra cacete. E dentre as que apoiam a família Drake, as 3 são chamadas de famílias supremas, que são a Tron, do emblema de touro, onde são considerados os fortes. Em seguida vem os Siemens, com o emblema de uma serpente, considerados a sabedoria. E o terceiro são os Wardax, com o emblema de machado, espada e escudo, que são os ferreiros. E esses são os filhos das 3 famílias. Mas isso não é da sua conta. E ele vai direto para o dormitório de luxo, a Mansão Platina, pensando que é muito bom ser um sangue puro. E a Mansão Platina possui vários departamentos incríveis, como um centro de treinamento próprio e uma biblioteca. E apenas os melhores estudantes podem entrar nela. E os descendentes de sangue puro recebem um andar inteiro chamado de Andar Platina. E também o privilégio de mestre do andar. E assim que ele entra na Mansão Platina, o empregado deseja boas-vindas a ele e fala que vai guiar ele até o andar que lhe foi dado. E ele vai caminhando e todos os mordomos saúdam ele. E ele se pergunta se isso não é demais para um despertado de sangue puro. E assim um daqueles mordomos fala que o Sr. Dicker já está esperando no quarto. E quando o Prota entra, o mordomo deseja boas-vindas a ele. E o Prota pede para ele falar logo o que ele quer. E o mordomo fala que tem algo para entregar. E em cima da mesa tem uma caixa. E lá estavam as suas luvas. E ele fala que elas são muito melhores do que as luvas temporárias. E o mordomo fala que fica feliz que ele gostou. E o Prota fala que além das luvas, ele tá pensando em pegar uma nova espada. E ele pergunta para o Dicker o que ele acha. E o Dicker fala que é uma ótima ideia. E como Troy fica perto da Montanha dos Gigantes, há ferro de boa qualidade ali, bem como bons ferreiros. E dizem que até quando eles se formarem, a primeira espada é sempre de Troy. Então ele vai procurar um bom ferreiro. Mas o nosso garoto fala que não, está tudo bem, porque ele já tem um ferreiro em mente. E ele vai até lá pessoalmente. Então ele pede para que eles só façam a reserva. E o mordomo lê aquilo e lê o nome Gillian Walbert. E ele fala que é a primeira vez que ele está escutando esse nome. Mas mesmo assim ele vai procurá-lo. E o velhote fala que as aulas vão começar amanhã. E pede para ele ler os materiais na frente dele. E assim que ele vai embora, o nosso garoto começa a ler aqueles materiais. E pensa que ele já é o mestre desse andar inteiro. Então agora ele tem mais liberdade para treinar suas habilidades dracônicas. Só que nesse momento alguém bate na porta. E ele pede para entrar. E aquela empregada fala que a senhorita Reina, a mestra de um dos andares, está convidando ele para um jantar. E ele fica só pensando nela. E diz que vai acompanhá-la. E assim ele vai para onde a Reina está jantando. E quando ele percebe, ela está sentada e várias pessoas à sua volta. E ele pensa que ela parece uma mafiosa. E ela chama ele pelo nome e fala que ele é bem-vindo. Então ela diz que as pessoas da sua família são um pouco diferentes, como ele já sabe. E assim ela manda aqueles caras irem embora. E eles sentam um na frente do outro. E ela fala que eles vão jantar, depois vão conversar. E nosso prota pensa que é como esperado dela, controlando a aura usando o próprio núcleo. E parece que ela já vai se tornar uma cavaleira roxa. Mas as habilidades dela continuam sendo básicas, o que é um desperdício de talento. E ele fica meio sem graça vendo ela comendo pra cacete. E ela fala que agora que acabou, ela vai direto ao ponto. E pede para ele aceitar o patrocínio da sua família. E o Zeke fica surpreso e fala que caso ela tenha esquecido, ele teve um despertado de puro sangue. E ela diz que acha que ele entendeu ela muito mal. Realmente eles podem conseguir vários benefícios, bem como o andar platina que eles recebem. Mas eles não apoiam nada do seu crescimento. E na academia, ele pode conseguir uma grande quantidade de conhecimento e um treinador para ajudar a evoluir as suas habilidades. E sem essas coisas, não importa o quão bom ele seja, não vai durar muito. E ela fala que é por isso que eles precisam de patrocínio. E até mesmo despertados de sangue puro como eles. O Abel Drake, que foi o cavaleiro azul mais jovem e agora é um cavaleiro vermelho. Ele foi patrocinado pela sua família maternal, os Siemens. E o líder da família Tron não tem exatamente um motivo, mas parece que ele não recebeu da sua família materna. Então ela vai dizer novamente para ele aceitar o patrocínio da sua família. Mas o prota fala que não tá afim, o que deixa ela bem em dúvida. E ela pergunta por que se ele não gostou de algo. Mas ele diz que não é isso. É só que ele não precisa de nenhuma dessas coisas, o que deixa ela bem surpresa. E ele diz que também não é como se ele fosse ganhar muita coisa em troca. Mas antes de ir embora, vai dar um grande conselho pra ela agora. Ela coloca força demais na espada. E deve ser porque ela pensa no que os homens vão achar. Mas ele pede para a Reina prestar atenção. A sua maior qualidade é o fato do seu corpo ser incrivelmente rápido. E ela não precisa atacar de frente ou tentar ganhar usando força bruta. Ela só precisa usar a sua agilidade para desviar dos ataques do oponente. E depois disso, atacar com um golpe preciso. E se ela conseguir fazer isso, vai ser muito mais forte do que ela é agora. E ele vai indo embora e fala que o jantar foi ótimo. E ela começa a cerrar os punhos. E pensa que o símbolo da sua família é força. E ela está apenas seguindo a tradição. E ela não liga para o que os outros pensam. Mas mesmo assim ele está certo. Ela quer ser alguém digna
menina do nome Trum, com um corpo que não foi feito pra isso. E pelo visto ele também percebeu. E desde pequena, sempre chamaram ela de gênia, mas nunca prestaram atenção devida nela. E esse Zeke Drake, quem exatamente ele é? E depois do jantar, ele vai caminhando e fala que essa mudança de classe foi realmente muito impressionante. E ele treinou a noite inteira e ainda está muito bem, mas na sua vida passada, ele achava esse lugar o inferno. Só que agora que ele é um despertado de sangue puro, parece realmente um paraíso. E poder e dinheiro realmente não é tudo, mas não há nada como isso. E enquanto ele vai caminhando, duas pessoas observam ele e chamam pelo seu nome, e quando ele olha, é aquele Owen Simmons, e fala que ele está indo para a aula especial também. E o prota pensa que esse Owen Simmons é o terceiro filho da família Simmons, uma das famílias mais poderosas do continente. E como esperado dessa habilidade, ele adora criar planos idiotas, e ele usava outras pessoas para abusar dele, conseguindo manipular tudo e todos ao seu redor. E esse Owen fala que convidou ele para um jantar, e se pergunta se ele não recebeu o seu convite. E o prota se pergunta se ele vai fingir ser o seu amigo agora. E o Zeke lembra que ele realmente recebeu um convite, e pergunta se era aquele em cima da sua mesa ontem. E o Owen pergunta por que ele não respondeu ainda. E o prota fala que isso é muito engraçado, e pergunta se ele é obrigado a responder ele agora. Só que daí um figurante sai atrás do Owen, e fala que é melhor ele não ser arrogante na frente do seu jovem mestre. E o grandão vai bem na frente do Zeke, e o Zeke pergunta quem ele é. E esse cara com um sorriso frouxo fala que no fim ele não o conhece, e como alguém como ele saberia mesmo. E nosso prota fala que sabe o quão legal ele quer aparecer na frente do seu jovem mestre, mas então ele pode encher o saco de outra pessoa. Só que o figurante, muito puto, arma para dar um golpe no Zeke. Só que o Zeke percebe e se defende, mas é jogado um pouco pra longe. E ele pensa que parece que os veteranos também conseguem controlar a aura. E esse grandão fala que o nome dele é Durban Russell, e geralmente ele é chamado de monstro poderoso. E ele vai ensiná-lo a se comportar na frente do seu jovem mestre. Mas o prota começa a sorrir e fala que então esse é o tal de monstro poderoso. E ele não é nem um cavaleiro monstruoso ainda, é só um pedaço de merda. E já parte pra cima dele a toda velocidade, falando que então ele vai brincar um pouco com ele e dá um soco bem no seu estômago, o que faz aquele cara cuspir tanto sangue pela boca quanto pelo nariz, e simplesmente é arremessado pra longe. E depois de finalizar aquele figurante, ele pergunta se alguém, além do poderoso Durban, quer ensinar algo a ele. E ele fica olhando para o Owen, perguntando se o jovem mestre quer tentar, mas o Owen permanece inexpressivo. E assim ele só vai caminhando, e passa pelo Zeke e fala que ele realmente é impressionante. E o Zeke só fala que queria brincar um pouco também. E ele pensa que a Academia Drake é dividida em duas classes, e de acordo com as regras da academia, se te falta talento, você precisa recompensá-lo com esforço. E a maioria das aulas são feitas de manhã até tarde da noite. Mas na classe especial, você pode escolher quais disciplinas, além das básicas, você quer estudar. E a classe especial é apenas para os estudantes de elite. Então ele tinha muitas expectativas, mas a maioria dos estudantes que estão ali são do instituto, e ele não sabe se essa é uma classe especial ou a classe do próprio instituto. Só que assim, o instrutor manda todos eles ficarem quietos, falando que o convidado veio dar uma palavrinha para os novos estudantes da classe especial, e ele foi o comandante na Guerra do Ocidente há 20 anos atrás, o que surpreende todo mundo. E o instrutor continua dizendo que ele foi um herói que preveniu a invasão do Império apenas com sua estratégia. E esse é o presidente Howard Drake. E o velhote gordinho fala que é um prazer conhecê-los. Só que o nosso prota pensa nesse herói de guerra, Howard Drake. E além de um herói, ele também é um estrategista. Mas na verdade ele se tornou isso por causa de uma informação que foi vendida e acabou confundindo o inimigo. Ou seja, ele levou sorte por causa de um traidor. E ele pensa como um rato desses pode se tornar um herói. E além disso, foi ele quem o forçou a ser expulso da academia. E por causa disso também, ele ficou vagando sem rumo por Troy e foi capturado e vendido como um escravo. E ele pensa que esse velhote vai com certeza pagar por isso. E depois que o velho vai embora, o instrutor fala que eles devem estar animados com as palavras do presidente. Então eles devem pegar as suas espadas, porque eles irão começar a sua aula diretamente do centro de treinamento. E agora no centro de treinamento da classe especial. O prota pensa que essa disciplina de treinamento básico da cavalaria é obrigatório. E na sua vida passada, por ele não conseguir usar a aura, uma disciplina que era pra ser feita em 3 meses, levou 2 anos para ele completar. E a sua cabeça dói só de lembrar. E assim, um outro instrutor fala que é um prazer conhecê-los. E o seu nome é Andrei. E ele está encarregado de ensiná-los sobre o básico dos métodos de matar um ser. E esse é o Cavaleiro Escarlate, Andrei Drake. E o pessoal se pergunta quem é ele e por que ele está usando o uniforme oficial de Drake. Mas o prota conhece o Cavaleiro Escarlate e sabe que ele se graduou na academia mais cedo do que o esperado, mesmo não sendo um despertado de puro sangue. E também terminou como o melhor estudante em Valhalla, o gênio do século que recebeu o nome Drake. E parece que a classe especial tem professores diferentes. E ele lembra que ele era conhecido por ser muito rígido. E assim o Andrei manda todo mundo se calar e diz que agora a conversinha acabou e eles irão começar, pedindo para eles sacarem suas espadas. Só que no meio de todos eles, o Andrei olha para o nosso garoto e pergunta que espada é essa. E o Zeke tira ela da bainha e fala que, como ele pode ver, é a espada que ele usa. E o Andrei só encara ele bem putinho e manda ele ir ali. E então ele pergunta se ele não sabe que os alunos devem usar as espadas de acordo com seus físicos corporais. E o Zeke pensa que ele imaginou que esse cara fosse reclamar, por isso ele sacou a espada daquele jeito, mas não tem outra forma. E então o Zeke pergunta se por um acaso ele o derrotar, ele poderá usar essa espada, pensando que vai ser mais rápido mostrar pra ele, o que
que deixa o Andrei completamente puto e começa a jogar uma imensa pressão pra cima do Zeke. Só que é ativada a habilidade de defesa mental extrema. E então o Andrei fala que tudo bem. Se ele realmente quer aprender na prática, ele poderá usar essa espada normalmente. Mas caso ele perder, ele irá puni-lo, sacando a sua espada e mostrando a sua aura pra ele. E olhando diretamente para o Zeke, ele fala que ele será expulso de participar da sua aula também. E depois disso o Andrei fala pra ele não se preocupar, porque ele não vai usar sua aura. E o nosso garoto fala que então esse cara é bem bonzinho, não é? Mas ele sabe qual é a fraqueza dele, então ele ainda assim pode derrotá-lo. E ele também sabe que o Abel está observando ele, e vai ser perigoso se ele chamar a atenção demais. Então ele não vai usar muita força. E se ele pega sua espada e fala que eles vão começar, e já parte pra cima do Andrei, mirando bem no seu pescoço. Só que o Andrei consegue defender, e nosso garoto percebe que ele é bem forte, e pelo visto não vai ser tão fácil. E assim ele continua atacando o Andrei por todos os lados. Só que o Andrei consegue defender sem dar um passo pra trás. E os cadetes em volta falam que os oficiais de Drake realmente estão em outro nível, e já faz mais de meia hora, e ele não tá com nenhum arranhão no corpo. Mas o que mal eles sabem é que a espada dele está tremendo muito depois dos ataques do Zeke. Então Andrei se pergunta que tipo de energia ridícula é essa. E mesmo sem aura, ele não deveria ser pressionado a esse ponto. Mas ele também sabe que esse cara é um despertado puro sangue. Então até que faz sentido. E o nosso garoto pensa que a energia dele está ficando fraca. E deve ser porque ele está suprimindo a sua aura. E o método de treinamento da família é bem único. Durante o treinamento, eles usam aura o dia todo. Até mesmo para comer ou dormir. E isso serve para que eles tornem usar a aura tão natural quanto respirar. Ou seja, é como se o Andrei estivesse prendendo a respiração agora. E assim ele vai pra cima do Andrei mais uma vez, pensando que assim, o Andrei vai acabar consumindo toda a sua energia mais rápido. Só que o Andrei consegue defender e jogar ele um pouco pra longe. E o Prota pensa que mesmo assim ainda vai ser difícil. E não tem jeito. Ele vai ter que forçá-la a usar a aura, pensando que coisas fáceis não tem graça. E ele quer que ele pare de pensar e só use a aura automaticamente, por causa da situação extrema. E assim que ele pousa no chão, simplesmente o Zeke some, numa velocidade absurda, o que surpreende muito o Andrei, porque o Zeke ativa a habilidade rapidez. E depois ele começa a caminhar por todos os lados. E o Andrei pensa que isso é ridículo, mas sem ele perceber, o nosso Prota tá bem atrás dele, ativando a habilidade morte instantânea. Só que o Andrei na última hora olha pra trás e faz o movimento. E assim ele instintivamente ativa a técnica dos assassinos de dragões. O capítulo 1 verso 1, o corte celestial. E basicamente ataca o Zeke com isso. E uma enorme onda de poder joga o Zeke pra longe, o que surpreende todo mundo. E os figurantes estão bem felizinhos, porque o Zeke está apanhando. E o nosso Prota que tentou defender, mas a sua espada foi bem danificada. E ele pensa que isso é uma merda, doeu pra cacete. E sim ele ativa a habilidade de cura, mas pensa que ele vai acabar desmaiando. E assim ele cai no chão desacordado. E então o instrutor guarda sua espada e fica em silêncio por um momento. E assim ele então fala que aquele aluno não precisa vir mais para sua aula. E então ele pergunta se alguém mais quer aprender na prática, assim como aquele cara. Só que todo mundo fica calado em choque. E o Andrei, fervendo de raiva, fala que ele vai ver isso como um não. E manda todo mundo pegar as suas espadas. E agora, depois de um tempo, o nosso garoto finalmente acorda e fala que no fim não foi tão ruim assim. E mesmo que ele tenha perdido, o Andrei acabou usando a aura mesmo dizendo que não iria. Isso significa que ele reconheceu as suas habilidades. E no fim ele até tirou ele da sua disciplina. E assim de graça ele ganhou mais tempo livre. E foi bom para ambas as partes. Mas o último ataque dele foi o mais básico das técnicas dos assassinos de dragões. O capítulo 1 verso 1, corte celestial. Mas nas mãos de alguém como ele, possui um enorme poder. Só que mesmo assim ele poderia ter ganho, já que ele tem cura e energia infinita, o que é muito roubado. Mas mesmo assim, isso foi o suficiente para ele ser livre. E para ele ser totalmente livre, ele precisa de poder. Um poder que não será superado tão facilmente pelos outros. Só que o seu pensamento é interrompido por um bêbado bebendo bem do lado dele e perguntando se esse não é o filho mais novo do Arthur, o que surpreende muito o Zeke, se perguntando quem diabos é esse bêbado bem do lado dele. E esse velhote fala que seus olhos são igualzinhos ao do Arthur, e ele é realmente muito arrogante. E o Prota pensa que não notou a presença dele. E o Zeke pergunta rapidamente quem ele é. E o velhote pergunta como ele fez aquilo. E o Prota percebe que ele só o ignorou. E pergunta do que ele tá falando. E o velhote pergunta sobre esse truquezinho dele. Ele levou bastante dano, mas está muito bem e foi muito rápido. E o Zeke se pergunta se ele percebeu que ele se curou. E assim a habilidade de defesa mental extrema é ativada. Mas ele fala que não, está tudo bem. É impossível alguém dali saber algo sobre o curar. E ele, se fazendo de doido, fala que não sabe do que ele tá falando. Só que o velhote fica bem putinho e tenta acertar um golpe bem no pescoço do Zeke. Mas o Prota consegue desviar na última hora e jogar o travesseiro pra se defender. E se pergunta se esse cara é um assassino. E depois joga o lençol bem na cara daquele velhote. E o velhote fala que ele até que é muito habilidoso. E o Prota pensa que essa é a sua chance, ativando a habilidade rapidez e também a perfuração vital. E logo em seguida a morte instantânea, partindo pra cima com sua espada daquele velhote, pensando que ele vai acabar com ele antes que ele faça algo com ele também. Só que nesse momento, o velho simplesmente segura a espada dele com a própria mão, o que surpreende muito o Zeke. E o velho fala que ele sabe muito bem improvisar e pergunta se por um acaso ele é um mercenário, enquanto o Zeke se pergunta quem diabos é esse cara. E depois que ele pergunta se ele é um mercenário, o Zeke dá alguns passos para trás, pensando quem diabos é esse cara e como assim ele sabe que ele é um mercenário e se ele conhece ele da vida passada. E aquele velhote fala que um Drake que lança uma espada e recua, ele acha que ele combina mais com um mercenário do que um cavaleiro, devolvendo a espada para ele. E o Zeke pensa que então era isso. É a primeira vez que ele
sente algo assim, desde quando ele conheceu seu mestre. Alguém que age como se soubesse de tudo, e possui um poder que poderia matá-lo se quisesse. E ele deve ser um cavaleiro vermelho. E o velho pergunta por que ele tá usando uma espada longa. E se ele é habilidoso, não faz sentido ele usar uma coisa dessas. Enquanto o Prota pensa que talvez seja mais do que isso. Só que se alguém abre a porta e fala que então ele estava ali. E quando o Prota percebe, esse é o Andrei. E pergunta com quem ele tá falando. E o Andrei fala que esse é o Sr. Dexter, o jardineiro. E o Prota não entende como assim jardineiro. E o velhote pergunta como é que ele sabia que ele estava ali. E o Andrei fala que ele estava no centro de treinamento antes. E o velhote diz que ele sempre acaba com a graça. E o Andrei, muito puto ainda com o Zeke, fala que ele já pode ir. Mas o velhote manda ele esperar, falando que quando ele tiver um tempo, ele deve ir para a estufa ao oeste da academia, porque ele vai ensinar algo legal pra ele. E os três só se encaram. Mas o Prota fala que não quer e abre a porta e vai embora. O que deixa o velho bem puto, falando que ele é igualzinho ao Arthur. E o Prota se pergunta como assim um jardineiro? E ele seria um idiota se acreditasse nisso. Ele deve ser forte o suficiente para chamar o líder da família atual pelo próprio nome de forma tão natural assim. E o único discípulo que ele teve a vida toda foi o Andrei. Então, esse só pode ser o Cavaleiro da Tempestade, o Duke Drake, um homem que possui a força para acabar com o Império sozinho, um dos Cavaleiros Negros. E do nada ele desapareceu e deixou todo mundo aflito. Mas pelo visto ele estava se escondendo dentro da academia. E o Andrei deve ter seguido ele até ali. E se ele é realmente aquele Duke, então isso é muito assustador. E deve ter um motivo para esse Cavaleiro Negro estar dentro da academia. E agora do nada estar interessado nele. E ele se pergunta se é errado ele aceitar algo dele só por causa disso. Mas se for para ele aprender algo, é melhor que seja a visão. E o que ele vai fazer com esse velhote é transformar esse interesse em obsessão. E esse alguns dias se passaram, e ele tá na aula de magia. E esse é o professor de teoria, o Painon. E enquanto ele tá dando a aula, todo mundo dorme na aula dele. E ele pergunta se alguém sabe o que acontece nesses casos. E esse nosso prota responde que ele pode acabar sofrendo danos. E ele não entendeu muito bem a teoria da conversão de mana que ele explicou. O que deixa o professor bem animado, percebendo que pelo menos um aluno está interessado na aula dele. E ele começa a explicar várias coisas para o Zeke. E depois de um tempo, os alunos estão indo embora para a próxima aula. E o Zeke pensa que é bem fácil de entender. E ele não é um professor tão ruim. Mas assim, o professor pede para ele esperar. E o Zeke pergunta o que foi. E o pai não diz que finalmente parece que tem um aluno que está interessado na aula dele. E se ele tiver mais alguma dúvida, ele pode se sentir livre para ir à sua sala quando ele quiser. E ele sabe de muitas coisas, já que ele se formou na Universidade de Magia de Deathfield. E o Prota pensa que é por isso que ele não parecia uma pessoa qualquer. Mas ele não pensou que ele tivesse estudado numa universidade de magia tão renomada assim. E ele agradece o professor. E depois que ele vai embora, ele pensa que não é nada mal ele ser amigo de um mago inteligente. E magos são com certeza muito espertos. E é melhor ter um amigo como ele do que um cavaleiro idiota o seguindo. E esse Sr. Paimon vai ser muito útil para ele. Só que enquanto ele vai caminhando, ele pensa que ele tem mais paciência do que ele esperava, porque já faz uma semana. E quem está lá esperando ele sentado no banco é aquele Duke Drake. E o velhote pergunta se ele já terminou as suas aulas. E o Zeke pergunta o que ele tá fazendo ali. Mas o velhote interrompe ele e pergunta por que ele não foi pra estufa. E se ele não entendeu que ele quer ensinar algo legal para ele. Mas o Prota fala que já disse que não quer. O que deixa o velho bem puto, falando que nem ao menos ele sabe o que é. E o Prota diz que sabe que ele é uma pessoa forte, mas ele está ocupado demais com seu treino pessoal. E o velho fala que realmente treino pessoal é importante. Só que quando o Zeke ia concordar, o velho fala que até parece que ele ia falar algo assim. E simplesmente meio que transporta pra trás do Zeke. E quando o Zeke reage, o velho dá um golpe bem na nuca dele, o que faz o Prota desmaiar. E quando ele acorda, ele não sabe aonde ele está. E não pensou que ele ia ficar tão maluco assim depois de uma semana. E ele percebe que realmente ele trouxe ele pra estufa. E o velho manda ele levantar. E o Prota pergunta por que ele sequestrou ele. E o velho diz que é isso mesmo, ele sequestrou ele. Porque ele tá muito interessado no que ele tem. E o Prota pensa que ele não vai conseguir esconder. E ele deve estar muito ansioso por isso. E então ele ativa a habilidade Rapidez, pensando que tem que sair dali o mais rápido possível. Mas o velho meio que teletransporta novamente pra bem na frente dele. E o Zeke faz um desvio e tenta correr por outro caminho. Mas mesmo assim, o velho meio que teletransporta de novo pra frente dele. O que deixa o Prota sem entender porque ele tá brincando tanto com ele assim. E ele tem que distraí-lo por um momento e depois fugir. E assim ele pergunta por que ele está interessado nele. E então o velho pergunta como naquele dia ele ficou tão rápido. E o Zeke dá um sorrisinho e fala que de novo nisso. E diz que então se ele tá tão curioso assim, é só ele descobrir por si mesmo. E o velho fica só pensando sobre isso. E quando o Prota percebe, o velho simplesmente sumiu da sua frente. Ele não sabe onde está aquele velho. Só que enquanto ele tá distraído, uma espada começa a voar no céu e ele nem percebe. E bem nas suas costas, uma espada avança. E quando ele se dá conta, ele desvia na última hora. E pega a espada e pergunta o que foi isso. E o velho pergunta se ele não quer que ele descubra. E assim vai ser mais fácil. E agora eles vão fazer uma aposta. Se ele acertar um golpe nele, ele vai fazer qualquer coisa que ele pedir. E o Prota pensa que ele é igualzinho o seu discípulo. Mas o Duke fala que então se ele perder para ele vai ter que contar o seu segredo. E depois de fazer aquela aposta, o Duke se pergunta do que diabo desse garoto é feito, falando que já se passaram 3 horas. E não é apenas que ele tem uma boa resistência e energia, é que a sua energia e ferimentos estão sendo recuperados continuamente. Deus Ex se levanta de alguns escombros. E o Duke comenta que a recuperação desse garoto não é brincadeira. E parece que o Zeke sofreu alguns danos, porque ele tá meio que cambaleando. Só que 10 habilidades da sua classe se ativam. E ele pensa que pode ficar ali o dia todo, porque ele não vai perder essa aposta. Pensando que ele ainda não usou o poder do dragão real, porque pode ser perigoso demais. Mas contra um cavaleiro negro, isso definitivamente não será um problema. E assim ele meio que se
concentra ao máximo, da mesma forma que ele fazia quando ainda era um mercenário. E assim ele fala que agora eles irão continuar, enquanto o Duke fica só encarando ele, dizendo que ele pode vir pra cima. E esse o Zeke começa a envolver seu corpo com o éter, enquanto ativa a habilidade rapidez, e já avança na velocidade monstruosa pra cima do Duke, que consegue desviar da sua espada, e pensa que ele continua dando os mesmos golpes. E embora seja rápido, não é tão forte comparado àquela garota da família Tron. E quando o Zeke avança pra outro golpe, o Duke pensa que esse moleque é persistente demais, e se pergunta se então ele usar só um pouquinho de aura o que vai acontecer. Mas então o Zeke ativa a habilidade Dragão Real, surpreendendo muito o Duke, com aquele olho imenso de dragão encarando ele. E assim, com um tapa, ele destrói a espada do Zeke. E ele não entende o que diabos acabou de acontecer, mas percebe que ele acabou de bloquear sua visão. Mas assim vai ser difícil de achá-lo também. Só que o nosso garoto já está bem nas suas costas, partindo pra cima dele usando a habilidade Olho do Dragão, que ele consegue ver através das coisas. E com sua espada quebrada, ele tenta atacar o Duke, mas o Duke consegue desviar. E depois de um momento, ele vira basicamente como vento. E o Zeke se pergunta pra onde ele foi, pensando que ele criou uma tempestade de vento só correndo. E é por isso que ele é chamado de Cavaleiro da Tempestade. E assim o Duke aparece nas suas costas, e eles vão dizer que foi um empate, carregando um soco pra cima do nosso prota. E esse ele acerta o soco bem no estômago dele, o que faz o garoto cuspir muito sangue, e ele é jogado pra muito longe. E a janela fala que ele excedeu o limite de fadiga, e a sua habilidade não pode ser usada. E ele pensa que é realmente tal mestre e tal discípulo. E a janela fala que pra segurança dele, a sua consciência será bloqueada temporariamente. E esse Zeke começa a fechar os olhos, meio que desmaiando. E agora ele acorda, e ele está na sua cama no seu quarto. E ele se pergunta quem foi que o trouxe ele ali, e lamenta que quase ganhou a aposta. Mas ele era um cavaleiro negro, e parece que ele fez tudo o que ele podia, mas ainda assim não foi o suficiente. E ele recebeu o mesmo ataque centenas de vezes. É só que ele acabou baixando a guarda por um tempo, mas ainda assim ele conseguiu criar uma abertura, usando a habilidade do dragão real. E ele usou o olho do dragão pra acertar ele, mas não funcionou. E a técnica que ele usou no final, com certeza, era a visão. E ele acabou desmaiando porque abusou das suas habilidades dracônicas. Mas graças a isso, ele conseguiu ver a técnica dele. E ele treinou seu corpo até o limite. E se moveu tão rápido que ele mal podia ver. E até o Andrei, que era fraco fisicamente, se tornou um cavaleiro vermelho. E deve ter sido graças à visão. E ele pensa que é uma pena que ele tenha perdido a oportunidade de aprender, mas ainda foi uma boa experiência. E essa habilidade do dragão real, uma intimidação que nem um cavaleiro negro pode resistir. Então alguém normal vai sucumbir a ele, assim que ele usar de novo. Só que daí aparece uma janela pra ele, falando que ele possui uma mensagem não lida. E ele se pergunta como assim mensagem não lida? E ela fala que a habilidade de rank D, rapidez, evoluiu para o rank C, e agora se chama passos rápidos. E a alma do usuário ficou mais forte conforme a sua vontade cresceu. E além do crescimento da alma, as funções de administrador do sistema serão desbloqueadas. E agora é possível desbloquear as seguintes funções com os pontos de karma. Ele fica muito assustado vendo aquilo, que agora ele tem um minimapa, onde ele pode visualizar parte de um terreno no formato de um mapa. Também tem um inventário que ele pode guardar itens, e também livro de missões do iniciante, onde missões e tutoriais, que podem aumentar a eficiência e a força do usuário, podem ser feitas. E ele se pergunta que tipo de negócio estranho é esse, e pela descrição, ele só conseguiu entender esse inventário. Então ele quer ver esse tal de inventário primeiro, e esse ele compra, e agora ele pode guardar itens específicos em seu inventário. E ao tirar o item do inventário, ele deve pensar no nome do item ou no formato. E dependendo do tamanho ou do peso do item, o espaço ocupado do inventário pode variar. E ele pode usar pontos de karma para expandi-lo. E ele se pergunta como assim guardar um item, mas dele pega sua espada quebrada e fala que pra tirar a dúvida, ele precisa de um item. Então ele quer colocar esse negócio dentro do inventário. E só de pensar em guardar aquela espada, a espada simplesmente desaparece da mão dele e já está dentro do inventário. E ele percebe que aquela espada ocupou 2 de 28 espaços. Então era isso que significava o tamanho e o peso do item. E quando ele pensa na espada, ele consegue retirá-la do inventário. E ele fala que é mais útil do que uma caixa de subespaço, pensando que essa caixa de subespaço é um artefato bem caro. E carregar itens por aí sempre foi muito difícil. E como o inventário usa pontos de karma, ele só precisa ir aumentando. Isso chega a ser ridículo, mas o nível de administrador ainda é baixo. E ele se pergunta como será quando o nível for alto. E o valor dos pontos geralmente é bem alto, então ele tem que usar com cuidado. E assim ele se pergunta se ele deveria mudar os seus planos. Mas daí o mordomo bate na porta pedindo pra entrar. E o Prota pergunta o que foi. E o Digger fala que ele recebeu uma mensagem. E disseram que foi do jardineiro, e que ele reconheceria. E isso ele dá um sorrisinho, pensando que parece que ele ainda não falhou. E na mensagem diz que se ele quiser tentar de novo é só vir. E ele lembra daquela cena, onde ele disse que aquela luta seria um empate. Então é isso que significa o empate dele. Ou seja, ele ainda tem uma chance. E assim o Digger diz que tem algo a dizer. E ele encontrou o ferreiro que ele requisitou da última vez. E o Prota pergunta se é sério, e se ele conseguiu reservar. Mas o Digger fala que tem um problema. Aquele ferreiro não está aceitando mais trabalhos. O que deixa nosso Prota bem surpreso. E assim a cena vai para a casa do tal ferreiro. Uma casa totalmente escura. E ele cai no chão totalmente bêbado, falando que não quer fazer mais nenhuma arma. Daí no outro dia, o Zeke decide visitá-lo, pensando que já faz um tempo que eles não se veem. E ao chegar, ele nota que a oficina, chamada de Sopro de Fafnir, está tomada pelo caos. E ele pergunta se tem alguém ali. Pensando no Gran, a Espada do Sol foi uma obra de arte criada por Gillion na sua vida passada. E foi ele que criou a espada com a habilidade que ele mais precisava. A espada que pode converter éter em aura. E o melhor ferreiro do mundo que criou essa espada é exatamente esse idiota na frente dele. E assim o Gillion pergunta quem é esse garoto e por que ele não sai dali. E o Prota fica pensando que ele sabia que ele mudava de humor rápido, mas não sabia que era tão ruim assim. E o que diabos aconteceu com ele antes deles se conhecerem? E assim o Prota basicamente pega um balde d'água e joga tudo na cara dele. E depois que ele toma um susto, o Prota pergunta
pergunta se ele tá acordado agora. E diz que ele foi até ali saber porque ele tinha recusado a sua visita, mas ele percebe que na mão do Zeke tem o emblema dos Drake, e ele começa a tremer na base. E ele se ajoelha e pede desculpas pela sua falta de respeito, mas o problema é que ele não tá aceitando nenhum pedido no momento, e ele não consegue nem fazer o que ele quer, imagine o que os outros querem. Então ele pede que ele espere por um momento, e o Zeke fica pensando que quando eles se conheceram, ele já era o melhor ferreiro do continente. Porém, ele nunca contou pra ele qualquer coisa do seu passado, porque talvez ele não quisesse falar sobre isso. Mas ele pensa que não pode esperar por 10 anos, enquanto o Gillian fica só tendo uma crise de identidade. Mas o Prota grita o nome dele, e ele pede desculpas por estar agindo assim na sua frente, mas o Prota fala que tanto faz. E é bom ver que até ele tinha falhas. E ele diz que agora eles irão para os fundos, pensando que ele não tem outra escolha. Ele vai ter que ser direto com esse cara. E agora nos fundos, o Gillian pede desculpas novamente, por estar tudo desorganizado, mas o Zeke diz que não se importa, e até que ele acha isso interessante. E é como se ele estivesse olhando para um cemitério de espadas. E ele começa a pegar as espadas e analisá-las, enquanto o Gillian alerta que elas são muito afiadas. E o nosso garoto comenta que essas espadas não são um fracasso. E o Prota fica analisando uma por uma, e pensa que todas elas, mesmo sendo falhas, ainda estão no nível do melhor ferreiro do continente. E assim a habilidade Olho do Dragão é ativada por dentro daquelas espadas. E pergunta se há algum problema com o forno dele, o que deixa o Gillian bem surpreso. E pergunta como ele sabe disso. E o Prota diz que ele perguntou primeiro. E ele pergunta se cada um desses itens, falando que são vários materiais, e parece que foram feitos com um material mais leve. E assim com um golpe de espadas, ele fala que todas elas são fracas, quebrando elas bem na frente dele. E ele diz que deve ser assim, porque as impurezas não foram retiradas apropriadamente no processo de fundição. E assim o Gillian fica impressionado, e ele reconheceu as falhas no instante, coisas que nem ele havia percebido. E se for ele, talvez ele consiga. E assim ele cerra os punhos, e cria coragem para falar com o Zeke, e pergunta se talvez ele poderia fazer uma sugestão. E então eles entram, e o Prota pergunta o que era, e o Gillian pede para ele dar uma olhada primeiro, e o ferreiro mostra um projeto para ele, e os dois ficam só encarando o projeto. E o Prota pensa que isso é o que ele vai usar daqui a 10 anos, a fornalha mágica. E ele lembra do que o Gillian falava para ele, que ele não pode esconder nada do seu benfeitor. E essa é uma fornalha capaz de controlar a temperatura usando magia. E essa belezinha salvou a sua vida. E então o Prota fala que essa é a sua cara. E o Gillian fala que pelo visto ele tem um bom gosto. Então o Prota pergunta se ele tem um projeto porque ele ainda não começou a fazê-la. Mas o Gillian fala que ele queria começar agora mesmo. Mas a taxa que a torre mágica pediu é muito alta, e foram de 10.000 ouros. O que surpreende muito o Zeke, pensando que o custo básico de uma família de 4 pessoas é de 10 ouros por mês. Então foi por isso que ele demorou 10 anos para juntar tudo isso. E assim o Zeke fala que é uma quantia bem alta. E o Gillian fala que é por isso que ele queria fazer uma sugestão. Já que ele é um Drake e é um despertado de puro sangue, se ele o ajudar, ele ficará em débito a sua vida toda. E ele dará qualquer coisa para ele de graça. E o Prota fica pensando que essa situação é muito difícil. E seria fácil se ele fosse de uma família de cavaleiros. Mas mesmo sendo um despertado de puro sangue, é impossível ganhar tanto dinheiro assim. Mas mesmo assim ele não pode desistir. O problema é essa fornalha. E esse ele dá um sorrisinho porque teve uma ideia. E ele fala que está tudo bem e ele vai aceitar. O que deixa o Gillian bem surpreso. Mas o Prota fala que vai pedir um favor a um mago que ele conhece. E ele vai voltar quando houver notícias boas. Mas antes de ir embora, ele fala que é melhor ele parar de beber. E assim o Gillian chorando, agradece ele mais uma vez, falando que ele vai tratar o seu benfeitor muito bem a partir de agora. E assim o Prota só vai embora, falando que vai contatar ele depois. E agora de volta à Academia Drake, no departamento de pesquisa, ele se pergunta por que esses caras da Torre Mágica pediram um valor tão alto. E a estrutura é muito simples. E que ele se lembre, a especialidade do Paimon é engenharia de mana, e talvez ele possa ajudá-lo. Só que enquanto ele vai caminhando, ele escuta vários gritos. E quando olha para o lado, nesse beco tá acontecendo alguma coisa. E chegando lá, ele vê a cena de algumas pessoas brigando. E tem um cara caído no chão que apanhou bastante, pedindo para que ele o perdoe, dizendo que isso foi tudo sua culpa. Enquanto aquele primo do Zeke só olhava para ele com muita raiva. E esse o Zeke lembrou de quando ele apanhou do Leon, falando que era uma pessoa inferior, e que ele acabou tocando nele, e pedindo que deixasse ele ir embora. Então, basicamente, o Leon pisava na cabeça dele, e falava que daria uma nova chance para ele, rodeado de várias pessoas humilhando ele. E ele só falava que agradecia a sua gentileza. E lembrando dessa cena, o Zeke fica muito puto. E se ele vai se aproximando do beco, e vê várias pessoas brigando. E é basicamente o Leon espancando um daqueles caras, falando que ele é o completo inútil. E ele é igualzinho ao desgraçado do Zeke. E ele se pergunta por que a estátua ficou amarela, e se ele é mais especial do que um sangue puro. Mas ele fala que isso não é possível, e começa a chutar aquele cara, falando que ele acabou perdendo para aquele idiota. Mas foi só porque ele abaixou sua guarda por um momento. E foi pura sorte que ele ganhou dele. E é impossível que ele seja um puro sangue. E lá no canto, nosso garoto chama ele de sardinha, o que surpreende todo mundo, e começa a olhar para ele. E o Prota, dando um sorrisinho malicioso, pergunta se ele já achou um substituto para estar no seu lugar. Só que depois ele fica bem sério, e fala que agora ele vai contar até 3. E ele deve sair dali antes que ele exploda a cabeça dele de novo. E agora que todos percebem a sua presença, o Leon fica surpreso ao vê-lo. Ele diz que ele tá muito arrogante, desde quando ele passou por um despertado de sangue puro. E pergunta se ele realmente acha que ele é forte. Só que o Zeke manda ele calar a boca, dizendo que se ele repetir essa merda, é eles quem deve se abaixar agora, ou eles sofrerão as consequências, liberando a sua aura ameaçadora pra cima dele. E o Leon começa a tremer na base, perguntando que tipo de pressão é essa. E ele pensa
certeza que o Zeke só rastejava entre suas pernas antigamente, mas agora é ele quem está assustado. E ele tenta afastar esse medo com muita raiva, perguntando como é que o Zeke ousa dar ordens a ele, chamando ele de bastardo inferior, e estimando seus homens atacarem o Zeke. E quando eles avançam para cima do Zeke, o nosso garoto só suspira, pedindo para que eles não o culpem, já que foram eles quem começaram. E esse ele desvia do primeiro soco, e depois já contra-ataca. E aquele cara fica bem surpreso, porque ele nem teve tempo de reagir, e já é atingido direto na cara por um soco. E depois outros dois parecem perceber que a situação é ruim, mas Deus Zeke dá um passo à frente, e já acerta um soco bem no queixo dele, e depois pega outro pelo braço, e joga ele contra o chão, e depois joga aquele cara que ele deu um soco, bem pra cima do outro, e basicamente vai derrotando eles um por um, enquanto mais e mais avança pra cima do Zeke, e ele não quer saber nem da quantidade, ele só vai derrotando um por um, e agora ele simplesmente derrotou todo o grupo do Leon, o que deixa ele completamente apavorado, pensando que isso não pode ser verdade, e se perguntando se ele é realmente o Zeke que ele conhece, e o Zeke fala que ele não precisa ficar com medo, ele tem certeza que ele lembra do quanto ele bateu nele e o quanto doeu, e o primo dele apavorado já saca sua espada, mandando o Zeke ficar longe, senão ele cortará ele se ele se aproximar, e o Zeke pergunta se ele realmente tá sacando a sua espada fora da área de treinamento, perguntando se ele sabe o que isso significa, e assim o Leon engole seco, e assim o prota chama ele de Leon Conrad, e foi ele que mostrou a intenção assassina ao sacar a sua espada num lugar fora do campo de treinamento, então ele, Zeke Drake, também irá lutar com intenção de matar, apontando a sua espada e a sua aura pra cima do Leon, e aquele garoto começa a tremer na base, enquanto o nosso garoto fala que de acordo com a tradição, essa será uma batalha até a morte, e toda a responsabilidade será dele, e ele declara que ele não vai assumir nada, e o Liam Stone, ele será a testemunha, e basicamente quem tava apanhando antes era o Liam, aquele que no futuro vai ser o rei mercenário, e assim o Leon começa a chorar falando que ele sente muito, e depois ele cai no chão ajoelhado, e começa a mijar nas calças, pedindo que por favor, o Zeke poupe a sua vida, e ele começa a tremer e chorar ao mesmo tempo, implorando para que ele não o mate, e o prota só olha para aquela cena, mas pensa que não, dessa vez ele realmente é patético, e assim ele rapidamente dá um corte bem na sua cabeça, o que surpreende muito o Leon, e assim o prota fala que vai poupá-lo por agora, mas em troca, ele vai pegar a sua orelha, e basicamente seu primo começa a gritar assustado, e assim o prota fala que na próxima vez que eles se encontrarem, não será apenas a orelha que vai rolar no chão, e sim será o seu pescoço, e depois que ele vai embora, o Liam Stone pergunta por que ele o salvou, mas o prota fala que não é nada demais, e ele não veio ali para salvá-lo, pensando que no fim ele salvou a si mesmo, as memórias da sua vida passada, e ele vai indo embora, pensando que quase ele disse algo bem vergonhoso agora, e agora ele tá no escritório do professor Pino, e ele pergunta se aquele projeto é possível, e o professor fala que sim, então Zeke fala que gostaria de pedir um favor a ele, mas o Pino pede pra ele esperar, antes disso, é melhor ele ouvir a sua explicação, e como ele disse, a estrutura é bem simples, o problema é o núcleo, o responsável pelo funcionamento dele, e eles podem dizer que o núcleo é o coração da fornalha, e pra isso funcionar vai ser bem difícil, e mesmo pequeno, precisa produzir mais mana do que o núcleo grande, por isso é possível ajustar a temperatura da fornalha livremente, e ele nunca viu algo assim, e então Zeke pergunta se é realmente possível, e o Pino diz que sim, e há duas formas, a primeira é fazer o design ele mesmo, levando as condições do núcleo, mas para esse método, ele precisaria de 10 anos só pra fazer o cálculo, não, na verdade uns 15 anos, o que deixa o Zeke bem surpreso, falando que é muito demorado, e então o Pino diz que tem um segundo método, que ao invés de um núcleo, eles podem usar um material diferente, e pode salvar bastante tempo também, só que o problema é que o material é uma pedra de mana de alto nível, e o Prota fica muito desesperado perguntando como assim, e essa é uma relíquia que sequer eles podem ter atualmente, e assim o pai não fala que é exatamente isso, as ruínas anciões são extremamente raras, além de ser mais raro encontrar uma, e mesmo se ele achar uma pedra de mana normal, vai custar pelo menos 3.000 ouros, o que choca o Zeke, pensando que se ele for pego com algo assim, ele vai ser proibido de usar aura, e ele fica bem triste, pensando que 15 anos é muito tempo, mas 3.000 ouros também é muita coisa, e ele pensa que vai ficar completamente maluco, mas ele não pode desistir, graças ao que aconteceu na cerimônia do despertar, todos acham que ele é um usuário de aura, só que tudo que ele tem é o éter e a cura, e ele ainda é alguém com um corpo incapaz de usar aura, e normalmente, o éter é muito difícil para os humanos controlarem, e a aura, que é necessária para usar as técnicas dos assassinos de dragões, tudo que ele pode fazer é ficar mais forte e sobreviver com isso, e é por isso que ele não pode desistir da espada de Gran, mas ele pensa que tudo isso é uma merda, e onde ele vai conseguir uma pedra de mana de alto nível, e então Pino fala que o criador desse projeto é muito impressionante, e é um projeto muito eficiente, mesmo que a fonte de energia seja muito complexa, e é algo difícil de ver, mesmo entre as relíquias da Era de Ouro, e daí o Zeke fica pensando nessa Era de Ouro, e ele rapidamente tem uma ideia, e pede que, por favor, o professor comece a fazer o design do projeto, o que surpreende o Pino, e ele pergunta como assim, e se ele quer realmente usar o método, que vai levar 15 anos, mas o Prota diz que não mesmo, ele vai trazer para ele uma pedra de mana de alto nível, e assim é explicado que a Era de Ouro foi um período completamente diferente, e a Guerra da Libertação, travada para escavar o domínio dos dragões, terminou com a derrota do dragão maligno, o Bahamut, pelo Tarkan Drake, concedendo à humanidade um século de paz, e durante esse tempo, e dentre os itens que foram retirados do ninho do dragão, haviam as relíquias da Era do Herói, que eles chamavam de Era de Ouro da Magia, e todos aqueles itens superavam qualquer tecnologia e magia, e dentre eles, havia uma pedra de mana de alto nível, que podia alimentar a mana de uma vila inteira. E agora na biblioteca principal da Academia Drake, o Prota pensa que a biblioteca principal continua sendo mantida, pois acredita-se que foi estabelecida pelo próprio Tarkan, e durante uma organização dos arquivos da biblioteca, uma ruína da Era de Ouro foi descoberta, o que fez com que as 13 grandes famílias e magos da
da Torre Mágica se unissem para dar início à escavação. E após meses de escavação, relíquias foram encontradas. Foi um acontecimento tão incrível que até saiu nos jornais. E agora na sala dos relatórios, o nosso prota pensa que ninguém sabe da existência dessas ruínas agora. E se continuar assim, ele também não vai saber. E assim ele ativa o olho do dragão e começa a examinar a biblioteca. E dessa forma ele consegue avistar algo. E ele diz que deve ser isso. E então ele usa o éter para formar uma lâmina, cortando aquele azulejo. E ele comenta que essa é a única aplicação do espírito da alma. E ele pensa que ele aprendeu técnicas avançadas que aplicam o éter com seu mestre. E pode ser usada de várias formas, bem como para cortar algo. O problema é que os efeitos colaterais são bem grandes, já que uma grande quantidade de éter é usada. E ele começa a sentir aqueles efeitos colaterais, mas fala que é cedo demais. E dessa forma ele consegue encontrar aquele buraco, e entra nele, e fecha para que ninguém perceba que ele entrou ali. E agora lá embaixo, ele comenta que o jornal nunca mencionou o quão longe era isso. Só que ele começa a ouvir passos, o que assusta ele rapidamente. E ele diz que deveria levar décadas até que alguém encontrasse essas ruínas, perguntando se é realmente possível que alguém o tenha superado. Só que quando ele percebe, são apenas esqueletos, e eles estão segurando pás e picaretas, o que significa que eles podem ter sido criados por um Lich. E ele então pega sua espada do seu inventário, comentando que se esse é o caso, isso deveria ser bem fácil. Enquanto ele avança rapidamente derrotando o primeiro esqueleto, e depois finaliza o outro. Só que de uma janela aparece pra ele, informando que ele derrotou 2 esqueletos, e ele ganhou 2 pontos de karma. E ele percebe que havia esquecido completamente disso. Então ele fala que ele pode ganhar pontos derrotando monstros. E ele ficou tão focado na relíquia que ele se esqueceu disso. Então basicamente, essa é a sua chance de acumular muitos pontos, ficando com essa cara de um completo maluco. E assim ele começa a correr em direção aos esqueletos, falando que seu papai está chegando. E assim ele começa a matar cada um dos esqueletos. E no fim ele conseguiu 40 pontos de karma. E dessa forma ele pode ativar algumas coisas. Daí ele fala que acha melhor comprar um minimapa. E assim que ele é ativado, ele percebe que basicamente fizeram um mapa de todo aquele local. E até colocaram um pontinho que refere a ele. E ele não entende com aquele negócio no canto. Só que assim que ele clica, a visualização do mapa é mudada. E ele começa a ver aquele mapa como se fosse uma maquete. E ele percebe que isso realmente vai ser bem útil. Mas ele não entende porque aquele lugar tem uma cor diferente. E assim uma janela aparece, perguntando se ele gostaria de ser guiado até a tumba do assassino de dragões, o depósito. E ele fica bem chocado lendo essa mensagem. E lembra que levou vários meses para a equipe de escavação conseguir encontrar alguma coisa. Mas ele vai conseguir encontrar muito rápido. E assim que ele clica em sim, o sistema mostra o caminho mais rápido para o seu destino. E ele observa que isso realmente é incrível. E não tem como ele se perder assim. E depois de dar por um tempinho, ele finalmente chegou ao seu destino. E tem uma porta gigantesca bem na frente dele. E ele não sabe como é que ele vai entrar por isso. E parece que ele não vai conseguir abrir empurrando. Só que quando ele coloca sua mão, uma energia começa a aparecer. E ele toma um susto percebendo que essa é a proteção de mana. E assim ele percebe que é impossível para ele quebrar essa magia. E ele pergunta para o sistema o que ele pode fazer. E o sistema diz que o pedido do usuário foi confirmado. E o controle do depósito foi requisitado. Mas fala que não é possível realizar essa operação. E o modo manual foi requisitado. E ele percebe que o sistema reagiu ao que ele disse. E assim aparece mais uma mensagem dizendo que sim. E se ele possui mais algum pedido, chamando ele de usuário Zack Drake. O que surpreende muito o nosso garoto, se perguntando desde quando ele conseguiu conversar com o sistema. E então ele pergunta por que ele voltou no tempo. Só que o sistema diz que esse pedido não pode ser cumprido. E então ele pergunta o que exatamente é o sistema. E o sistema diz a mesma mensagem. E então ele pergunta quem criou ele. E o sistema diz que esse pedido não pode ser cumprido. Mas ele fica pensando que é um saco. As perguntas mais importantes não podem ser respondidas. Então ele pede para que o sistema abra logo essa porta. E assim a janela fala que a tumba do assassino de dragões, o depósito, foi aberta. E assim que ele entra, ele percebe que todos aqueles são baús do tesouro. E um baú do tesouro é literalmente um baú com artefatos e tesouros. E além de ser um item tão raro, que só de achar um já é considerado muita sorte. Mas ele tem vários e vários tesouros. E ele só fala que vai pegar tudo o que ele quiser. E fica muito felizinho, pensando que finalmente ele conseguiu as pedras de mana de alto nível. E nem foi só uma, mas sim 4. E custa um ponto para aumentar os espaços no inventário. Então agora ele tem 40 espaços. Mas ainda não é o suficiente. Ele vai ter que continuar vindo ali até se graduar. E ele fala que por hoje é só isso. Só que atrás dele começa a aparecer uma névoa. E ele começa a sentir aquilo. E assim que ele percebe, tem uma névoa muito obscura só olhando pra ele. E ele não entende o que é aquilo. Só que assim que ele vai se escorar na parede, algo na parede começa a brilhar. E basicamente vários círculos mágicos começam a aparecer em volta do seu corpo, o que deixa ele muito surpreso. E assim ele basicamente some do depósito. E depois daquela magia, o Zeke aterriza em algum lugar, devido a um teletransporte. E pergunta para o sistema onde ele tá. E o sistema informa que a localização atual do administrador é a casa do matador de dragões. E ele diz que nunca ouviu falar de uma sala cheia de caixões no seu boletim informativo. E então ele abre o minimapa, que mostra que ele não tá muito longe de onde ele estava anteriormente. E então Zeke percebe que não há caminho para ali, e não está conectado a nada. E assim ele conclui que essa é uma área secreta que nunca foi encontrada antes. E ele decide que então ele não pode ignorar isso, e começa a empurrar um dos caixões. E percebe que tem uma armadura lá dentro. E o sistema informa que ele encontrou o equipamento exclusivo do matador de dragões. E ele fica olhando para aquilo e pensa que é muito bom. E é muito diferente da armadura da Era de Ouro que ele conhece. Só que quando ele olha para trás, ele percebe que tem um buraco ali. E é provavelmente para encaixar algo. E daí ele tem uma ideia e tira uma pedra de mana do seu inventário. E fala que quer dar uma olhada. E esse sistema diz que o equipamento do assassino de dragões é um equipamento exclusivo que usa pedras de mana como bateria. E assim ele vai ligar o equipamento agora. E depois que ele coloca aquela pedra de mana naquele buraco, a armadura começa a ligar. E fica chacoalhando. E ele não entende o que é aquilo e porquê daquela reação. E basicamente aquela armadura explode. E o sistema diz que a ligação falhou devido aos defeitos do equipamento. E devido à sobrecarga
sobrecarga, uma pequena explosão pode acontecer em breve. E ele pede que, por favor, ele se retire do local. Mas o Zeke fala que já explodiu e ele falou tarde demais. E ele se pergunta se isso é parte do poder que usa pedras de mana. E ele se pergunta como é que isso funciona. E se precisa realmente de tanta energia assim. E talvez ele pergunte para o pai da próxima vez. E ele quer continuar explorando aquele local. E depois de passar por várias salas, todas elas vazias, ele fala que essa é a última. E parece que só tem um cubo de vidro vazio nessa sala. Só que ele recebe uma mensagem do sistema. E ele pergunta se o sistema está falando sério. E ele começa a suar, falando o nome Terrakan Drake. E que esse cara era completamente maluco. E basicamente o sistema diz que ele acabou de encontrar o legado, o coração amaldiçoado do dragão Bahamut, de Terrakan Drake. E ele percebe que o seu ancestral deixou o coração de dragão que ele matou como um legado. E talvez a energia que ele sentiu antes estava vindo dali. E desde aquela hora, alguma coisa parece estar diferente. E esse sistema diz que o coração amaldiçoado do dragão Bahamut está reagindo à sua energia. E agora ele percebe que ele pode ouvir. E não há nada que ele possa fazer. Apenas matar todos eles. E assim a habilidade de defesa mental extrema é ativada. E ele percebe que aquele dragão estava tentando controlar sua mente. E ele não entende porque ele pensou em matar todos eles. Só que assim o seu olho fica negro. E ele se pergunta o que é toda aquela névoa. E basicamente aquela névoa preta contorna todo o local. E no sistema diz que uma missão secreta apareceu. O julgamento de Terrakan Drake. Ele deve superar a maldição que foi gravada no coração do Bahamut. E a recompensa é o legado do Terrakan Drake. E assim ele fica bem perplexo vendo aquilo. E até o sistema está falhando. E assim basicamente, algo começa a penetrar na sua mente. E seus olhos ficam pretos. Só que dele começa a tacar sua cabeça naquele vidro. E fala que realmente é muito barulhento. E pergunta se ele não vai libertá-lo. Falando que liberdade é algo que se consegue com esforço. Chamando aquela pessoa no seu reflexo de idiota. E assim aquele cubo de vidro é quebrado. E o sistema diz que ele conseguiu superar a maldição do coração de dragão. E a missão secreta foi completa. E como recompensa, ele vai receber o legado do Terrakan Drake. E o nosso garoto pensa que isso tudo foi muito perigoso. E ele não sabia que as habilidades podiam falhar. E ele não entende o que diabos acabou de acontecer. E assim ativar a habilidade de cura. E também a energia infinita. E o sistema fala que agora vai começar a absorção do coração do Bahamut. E quando ele olha para cima, aquele coração está brilhando. E aquela energia começa a perfurar o seu coração também. E ele com seu corpo queimando, se pergunta que merda é aquela. E ele consegue sentir uma mana bem densa e pura. E ele está conseguindo sentir tudo. Mas ele não tem nenhum círculo de mana para poder lidar com aquilo. E uma quantidade dessa, sem um lugar para ir, vai acabar destruindo seu corpo. E assim ele pensa que ele tem que fazer alguma coisa, senão ele vai morrer. E assim ele ativa a técnica suprema, chamada de selo. E ele começa a selar aquele poder dentro dele, pensando que se ele usar o éter na mana, ele consegue selar ela. E assim ele usando muito esforço para fazer aquilo, acontece uma explosão. E depois que a fumaça se dispersa, ele levanta do chão com muita dor no corpo. E fala que no fim ele conseguiu. E lá no meio do seu peito tem a marca do dragão Bahamut. Então ele percebe que o coração sumiu. E entende que então era assim que a mana do Bahamut fluía. Só que assim ele olha para o seu reflexo e se pergunta o que é aquilo. E se essa marca é porque ele selou a mana do Bahamut. E esse o sistema fala que ele conseguiu absorver o coração amaldiçoado do Bahamut. E várias janelas começam a aparecer, dizendo que a mana absorvida transformou o corpo do usuário. E a constituição do usuário mudou para corpo sagrado. E o usuário não pode usar o poder absorvido. E por segurança, 95% do poder foi selado. E como descendente do Terrakan Drake, ele ganhou acesso às escrituras dele. E também recebeu o livro de missões iniciante. E ele se pergunta como assim corpo sagrado, escrituras e tutorial, falando que vai olhar isso com calma depois. Mas então ele pede para esperar, porque ainda tem uma coisa. E parece que o seu ancestral era bem generoso, olhando para uma janela onde diz se ele deseja desbloquear o próximo legado do Terrakan Drake. E assim ele fica muito surpreso com o sistema dizendo que vai desbloquear o legado do Terrakan Drake. E agora ele volta para a mansão platina, falando que tá quase tudo organizado, guardando todos aqueles tesouros dentro do seu quarto. E agora ele quer dar uma olhada no sistema. E na sua janela de status, ele ganhou várias e várias habilidades novas. E a principal é a habilidade dracônica, voz espiritual, onde suas palavras têm poder. E ele percebe que essa é uma coisa muito nova. E parece que só vai desbloquear quando ele ficar mais forte. E assim também ganhou a autoridade e dominação do dragão. E a constituição, corpo sagrado. E ele lendo aquilo fica bem surpreso. E ele lembra de ter visto isso por um momento. Algo como sobre o descendente do Terrakan. E ele fala para o sistema que ele quer ver as notificações relacionadas ao Terrakan de novo. E o sistema diz que para acessar as informações sobre ele precisa atualizar o sistema. E ele pergunta como assim. E ele deve ir para um local onde ele possa atualizar o sistema. E é perguntando se ele deseja ver a rota através do minimapa. E o Prota fala que sim. E assim ele começa a olhar aquilo e sabe onde é esse lugar. E percebe que o lugar que tá mandando ele ir é para Valhalla, a melhor instituição de treino para cavaleiros, Valhalla. E é impossível alguém além dos oficiais entrarem lá. E se infiltrar em Valhalla é praticamente impossível. Então entrar lá não tá nos seus planos. Mas se ele tem algo sobre o legado do Terrakan, então é melhor ele mudar os seus planos para ir para lá. E ele pensa que vai ficar nessa merda de família por mais tempo. E assim ele abre as missões de iniciante. E é dito que ele vai começar com missões de tutorial. E depois ele vai receber missões de acordo com seu nível. E ao completá-las, ele recebe recompensas. E então ele pensa que se ele aceitar uma missão e conseguir completá-la, ele ganha algo. E é uma estrutura muito simples. E ele pergunta o que é esse tutorial. E o sistema diz que a missão tutorial será dada, o que deixa ele bem surpreso. Só que algo aparece em volta dele. E todo aquele centro de treinamento começa a mudar. E ele se pergunta onde é que ele tá. E se ele acabou sendo teleportado, assim como daquela vez. Mas esse espaço é bem diferente. E todo o seu espaço mudou. Só que quando ele olha pra trás, tem um monstro gigantesco apontando arma para ele. E ele percebe que esses são os orcs. E na missão
missão tutorial consta que ele deve matar os monstros que surgirem usando 2 ou mais habilidades, e o tempo limite é 60 minutos. E como recompensa, ele vai receber pontos e a abertura do sistema de compras. E assim ele tira sua espada do inventário e percebe que o tutorial é basicamente um treinamento implementado pelo sistema. E assim aqueles monstros já partem para atacá-lo. E ele fala que já que é assim, ele vai dar o seu melhor. E basicamente aqueles 3 monstros já atacam ele ao mesmo tempo, mas ele ativa os passos rápidos e também o corte consecutivo. E igual a sua espada, ele derrota aqueles monstros muito fácil, pensando que a sua espada longa está mais leve do que uma pena. E esse sistema diz que o corpo sagrado dele permite que ele leve seu corpo ao máximo e possa acumular mais éter, e se torna mais fácil de aprender artes marciais. E ele percebe que então, esse é o poder do corpo sagrado, e ele acha que até pode chegar no nível de um cavaleiro roxo com isso. E assim a missão tutorial é completa, e ele percebe que ele voltou para o campo de treinamento, e pensa se isso tudo foi uma ilusão, mas pareceu bem real para ele. Só que assim ele recebe as suas recompensas, onde ele ganhou 40 pontos de karma e a função de loja, e ele fica felizinho e pergunta que coisas ele pode comprar. E assim ele vai vendo pela loja, que tem várias poções e itens bem interessantes, e são todas relíquias, que custam várias moedas de ouro. E ele fala que pode ficar rico revendendo esses itens. E o sistema diz que ele pode colocar os itens que ele deseja vender na aba correta. E ele também pode vender os itens do seu inventário. Mas essa espada longa não pode ser vendida. E é perguntado se ele deseja vender a adaga élfica. E com isso ele vai ganhar 4 pontos. E então ele percebe que ele só pode vender relíquias. Mas 4 pontos por ela é muito pouco. Ele poderia ganhar 100 ouros vendendo ela. E ele fala que hoje foi bem cansativo. E desativa a loja. E vai indo embora falando que vai dormir um pouco. E assim ele vai lá para o laboratório de pesquisa. E o pai não pergunta se ele realmente conseguiu uma pedra de mana de alto nível em só um dia. E o que diabos ele fez. Mas o nosso garoto fala que foi um pouco complicado. Mas enfim, quando ele vai terminar o design do projeto. E o pai não fala que já terminou. E o Zeke fala que ele é realmente incrível. E o pai não diz que ele é quem é realmente impressionante. Principalmente por ter trago algo assim. E o Zeke percebe que ele tá meio que duvidando dele. E sempre que uma pedra de mana é descoberta no continente, é gravado um número de série nela. E isso ajuda a verificar posse de itens como esse. E o que o pai não tá fazendo é basicamente analisando isso. Ou seja, com o número de série, ele pode saber o local e a hora da escavação e o dono da pedra. Só que o Zeke pensa que a sua pedra não tem o número de série, porque foi ele mesmo que descobriu ela. Por isso que não está no registro. E numa situação suspeita como essa, é normal isso acontecer. E então ele pergunta se ele tá procurando o número de série da pedra. E o professor fala que sim. Enquanto o Zeke pensa que esse pai é muito talentoso e ele não pode apodrecer ali. E no mesmo dia, ele voltou pra casa do ferreiro. E fala que ele pode tentar agora. E depois do design do Painon, ele conseguiu finalmente fazer a fornalha que ele tanto queria. E ele fica muito feliz controlando ela. E o Painon também fica muito feliz porque ele conseguiu fazer um design magnífico. E então o Zeke fala que bom, ele tem que ir pra aula agora. E agradece os dois. E o ferreiro diz que nunca pensou que a sua fornalha mágica fosse funcionar. E agradece mais uma vez o Zeke. E o nosso prota diz que foi um combinado, então ele não precisa agradecê-lo. E pergunta se ele ainda lembra do que ele disse. E o Guillion diz que sim, ele pode pedir qualquer coisa de graça pra ele. E então o prota diz que ele quer que ele faça uma espada com isso. O que deixa o ferreiro completamente surpreso, se perguntando se essa é a presa de um dragão. E basicamente ele tá entregando pra ele a presa do dragão amaldiçoado Bahamut. E ele fala que é a primeira vez que ele vê um desse tamanho, e ainda estando tão preservado assim. E ele pergunta onde diabos ele conseguiu isso. E o Zeke pensa que o segundo legado do Terrakan Drake era essa presa do dragão. E melhor do que isso, só aquele coração que ele conseguiu. E ele diz que é meio complicado de explicar, mas quando ele percebe, o Guillion fica tremendo na frente dele. E começa a chorar de novo, falando que ele fez uma fornalha mágica para ele, e até deu a oportunidade de refinar a presa de um dragão. E ele fica muito feliz e confiante, falando que definitivamente ele vai pagar ele por isso. E ele diz que ele se chama Guillion Herbert, e ele vai arriscar a sua vida para forjar a sua espada. E o Proto fica só lembrando da sua vida passada, e das palavras que o Guillion falava para ele, que iria arriscar a sua vida para forjar a sua espada, pensando que ele é realmente bem teimoso. E então nosso garoto vai embora, e fala que vai confiar nele, pensando que ele não vê a hora de pôr as mãos na sua espada, porque ele está muito ansioso pelo trabalho que o Guillion vai fazer. E agora de volta ao quarto do Zeke, ele reflete que fazer uma espada é difícil demais, e pensa que ainda tem aposta com o Duke, e faz uma semana desde que ele mandou aquele bilhete pra ele, e ele acha que agora é a hora. Só que de repente ele sente uma sensação estranha, de uma névoa negra bem nas suas costas. E quem aparece é o Duke, perguntando por que ele não veio quando ele chamou. E o nosso garoto começa a tremer de medo, enquanto o Duke fica muito puto com ele, mandando ele ser sincero, porque ele não foi quando ele chamou. E o Zeke, pra disfarçar, fala que na mensagem, ele disse que ele podia ir quando ele quisesse, e ele não queria ir naquela hora, mas o Duke já pega ele pela camisa e fala pra ele ser sincero. E simplesmente o Duke joga ele pela janela, surpreendendo muito o Zeke, que tá caindo da janela do seu quarto numa altura muito alta, e pensa que nessa altura ele vai acabar morrendo. Só que no momento em que ele ia pegar em algo pra conseguir se segurar, o Duke pega ele pelo pescoço e pergunta se ele não queria tentar novamente. Mas mesmo assim ele não foi procurá-lo, porque pelo que ele disse ele não queria, falando que ele deixou ele esperando, e ele não tava nem na enfermaria dessa vez. E é como se ele estivesse tentando provocá-lo de propósito. E o Zeke fica pensando em que merda ele se meteu. E o Duke fala que vai dar 5 segundos para ele, mandando ele ser sincero. E o nosso garoto fala que ele é muito engraçado, dizendo que ele também não foi sincero, chamando ele de jardineiro Dexter. E assim o Duke dá um sorrisinho, e o nosso prota é jogado pra dentro do quarto novamente. E assim aquele velho fala que ele tá certo, e ele já foi um cavaleiro negro de Drake, falando que o seu nome é Duke Drake, estendendo a mão para o Zeke. E assim o Zeke fala que ele pede perdão por ter sido rude com um membro de honra e um cavaleiro negro da família. Do fundo do seu coração ele sente muito, o que deixa o velho sem entender nada, perguntando se ele não tá exagerando. Mas o prota pergunta, como assim ele já foi um cavaleiro negro? E o velhote diz que não é nada demais, ele já foi
foi, mas agora ele é só um vermelho. E o Prota pergunta se isso realmente é possível, como ele pode regredir de um cavaleiro negro para um cavaleiro vermelho. E o Duque diz que chega desse assunto, ele não quer falar sobre isso. E o Prota só fica vendo a reação dele, que ele tá meio que tremendo de falar sobre esse assunto. E assim o Prota diz que já que ele foi sincero com ele também vai ser. E assim ele explica toda aquela situação. E então o Duque fala que pelo visto ele sabia da sua identidade e só estava tentando provocá-lo de propósito. E o Zeke fala que é verdade. E o Velote começa a dar uma risadinha pra ele e fala que vai aceitá-lo como seu discípulo, o que deixa o Zeke completamente surpreso, pensando que foi fácil demais. E assim ele diz que ele, Zeke Drake, faz um juramento ao Duque Drake, que um dia foi um cavaleiro negro, e ele vai seguir as suas ordens e aprender ao máximo que ele puder, além de se esforçar e dar honra ao Senhor. E assim o velho diz que ninguém faz esse juramento, esses juramentos nos dias de hoje. E o Zeke diz que ele ainda é um cavaleiro. E agora chamando ele de mestre, ele quer fazer uma pergunta. E esse nosso garoto pergunta porque ele aceitou ele como seu discípulo, porque o Duque Drake é famoso por não ter nenhum discípulo, além do Andrei, claro, que é um gênio do século que treinou com ele por anos. E talvez o talento que ele viu na aposta fosse algo que pudesse até superar o Andrei. E esse Duque pergunta o que ele acha que foi, e pede pra ele adivinhar. E nosso garoto pergunta se não foi porque ele é um gênio, mas o Duque fala que ele é confiante demais. E se fosse o caso, ele teria aceitado a filha da família Tron, mas diz que mesmo assim ele tem talento. E nem todo mundo pode ser um cavaleiro vermelho ou negro, não importa o quanto eles se esforcem. E o Proto fica só pensando nisso. Ele sabe que ele consegue chegar ao nível de um cavaleiro vermelho. Porém, é normal algumas pessoas ficarem no nível roxo ou azul. E assim o Duque fala que chega de papo. E agora pede para ele o seguir para a sua primeira aula. E agora eles foram para o ginásio na estufa. E o Proto se pergunta o que ele vai ensinar para ele. E a única coisa que ele pediu foi para ele correr até agora. E assim o seu mestre fica encarando ele, pensando que já faz mais de 3 horas. E assim ele manda ele parar de correr. E fala que quer perguntar algo para ele. E assim o Zeke diz que ele pode perguntar. E então o velho diz que não é nada demais, já aparecendo bem nas suas costas e tentando agarrá-lo. Mas o nosso Prota defende. E no reflexo ele dá alguns passos para trás. E assim o Duque pede para dar uma olhada no corpo dele, enquanto o Zeke fica só suando frio. E o seu mestre continua dizendo que tem uma coisa muito estranha. Naquele dia na enfermaria, ou quando eles fizeram aquela bosta, e ele acabou de dar 500 voltas na pista. E mesmo assim, ele não sente nenhum pingo de aura. E quando ele tenta examinar, ele sempre o evita. Então ele o encara e pergunta se ele não consegue usar aura, o que deixa o Zeke completamente surpreso. Mas ele se pergunta se não houve uma reação na estátua de bronze. E houve até um pouco de alvoroço por ele ter emitido uma luz dourada. E assim ele vai se aproximando e pergunta se ele pode dar uma olhada no seu pulso. E o Proto fica bem desconfortável com isso, mas fica olhando pra cara dele, se perguntando se ele só está curioso. E um Drake que não pode usar a aura é algo muito sério, mas ele está agindo apenas por interesse. E é bom que ele seja o Duque, porque assim que ele conseguir a sua espada, eles não irão mais suspeitar dele. Só que ele precisa tomar cuidado até lá. E ele não precisa exatamente contar uma mentira. Diferente da sua vida passada, ele nem conseguiu despertar. E esse o Zeke vai tirando a sua luva e fala que o que ele disse é verdade, ativando seu reflexo de mana e explicando que a interferência de mana prova que ele é um despertado de puro sangue. Só que por algum motivo ele não consegue usar a aura. Ele pensa que ele contou uma meia verdade, porque isso não é mentira. E se ele diz que sente muito, e se os outros souberem que ele não consegue usar a aura, ele tem medo que expulsem ele. E se ele falso como é, ele começa a chorar na frente do Duque. E depois que o Duque examina o pulso dele, o Zeke pergunta o que ele acha, e ele não consegue sentir nem um pouco de aura no corpo dele. E se ele fica só pensando nisso, enquanto o Zeke imagina que nem ele tem certeza, mesmo depois de examiná-lo, porque a cerimônia do despertar é algo absoluto. E mesmo que ele não possa usar a aura, esse é um fator que não pode ser negado. E esse o Zeke fala que ele pode ser um irregular, o que deixa o Prota bem surpreso. Ele sempre será tratado assim, e pra quem não conhece a sua classe, é normal pensar dessa forma. E ele pergunta o que é isso para o seu mestre. E o Duque fala que é literalmente alguém com habilidades anormais. Por exemplo, a pessoa pode usar a aura e mana juntos, ou algo como prever o futuro. Não é algo muito bom, então ele não precisa pensar demais. Então o Zeke pergunta se ele acha que realmente ele é um. E o Duque fala que por causa da sua energia e regeneração absurda, não importa o quão profundo ele seja machucado, ele sempre se recupera rápido demais. E às vezes parece que ele tem energia infinita. E ele pergunta se ele sabe aonde isso é aplicado. E o Zeke diz que é na aura. E então seu mestre diz que ele consome a sua energia e poder regenerativo constantemente. Só que no caso dele, ele não consome nada. E o Prota pensa se isso realmente faz sentido. Então ele pergunta se ele nunca vai poder usar a aura. Então ele não vai conseguir aprender a visão. E o Duque começa a dar risada da cara dele. Ele pode aprender usando uma força especial que não é a aura. E então, basicamente, é um cavaleiro que atingiu certo nível e pode usar essa força para criar uma técnica única. E é normal utilizar a aura nesse tipo de técnica, mas a sua técnica só usa a força do corpo. E ele vai dar um exemplo para ele. Então ele manda ele prestar atenção. E se ele começa a fazer movimentos extremamente rápidos, o que surpreende muito o Zeke. E depois ele volta para onde ele começou e pergunta se ele viu aquilo. E então o Zeke pergunta se ele pode tentar usar as pegadas. Mas o Duque pergunta se ele não quer ver de novo. Mas o Prota fala que não precisa e ele quer tentar agora. E assim ele se prepara e vai avançando exatamente, seguindo as pegadas do Duque, o que surpreende muito o velho. E o Zeke fica pensando que ao seguir os passos dele, ele consegue ver as partes que não era possível antes. E é como se ele estivesse numa batalha. E a cada passo tem um propósito. Seja atacar, desviar de um golpe, encurtar a distância ou aumentar ela. Nenhum passo foi dado sem motivo. E assim ele volta exatamente para onde ele iniciou. E o Duque fica pensando que até uma semana atrás, ele não estava assim. E o que diabos aconteceu nesse tempo para esse moleque melhorar tanto? E com isso ele fica bem animado, pensando que esse moleque é perfeito. E assim o Prota muito confiante pergunta se era só isso, o que deixa o Duque bem puto, perguntando se ele vai continuar provocando ele. E assim o Zeke pergunta o que ele vai ensiná-lo a partir de agora. E o Duque diz que vai depender do comportamento dele. E agora o nosso Prota vai pra lanchonete da academia, comendo um pratão de comida, pensando que já faz um mês que ele começou a treinar com o Duque.
Duke, e a quantidade de comida que ele precisa aumentou. Só que esse alguém aparece bem do lado dele, e esse é o Andrei, e fala que gostaria de duelar com ele novamente. E o Zeke fala que está ocupado, e pede para ele esperar um pouco. E basicamente o Andrei se senta, e pergunta como ele convenceu o Dexter. E o Zeke pensa que naquela época, ele ainda não era discípulo dele. E ele aposta que ele ficou muito ansioso, só por saber que eles estão treinando. E ele pergunta como assim convencer. Foi ele mesmo que pediu para ele ser o seu discípulo, o que deixa o Andrei bem putinho. E ele fica só encarando o Zeke, e fala que é óbvio, é porque ele é um puro sangue, o que deixa o Zeke bem putinho, falando que parece que ele tem um complexo de inferioridade, o que deixa o Andrei chocado com essa fala dele, falando que isso é tudo que um aluno tem a dizer. Mas o Prota fala que ele nem começou ainda, e mesmo que ele tenha se interessado por causa do seu sangue, o motivo pelo qual Dexter procurou ele foi mais simples do que isso, e pergunta se ele acha que ele precisa convencer ele. Ele se tornou um discípulo graças às suas habilidades, e o seu sangue foi só o ponto de partida. E ao invés de usar o complexo de inferioridade que ele tem contra ele, só para inflar o seu ego, ele pergunta por que ele não tenta se esforçar para ser alguém digno da sua escolha, jogando a sua aura pra cima do Andrei. E essa cena corta para o ginásio da estufa, e o nosso Prota observando o Andrei correndo. Ele pergunta por que ele tá fazendo isso, e o Dexter fala que não sabe também, e ele não sabe o que deu na cabeça desse moleque, mas ele veio pedir pra ficar ali, mesmo que seja só olhando. Daí ele falou que correria 300 voltas sem usar aura, e lá está ele tentando fazer isso. E o Prota fica pensando que ele achou que ele era orgulhoso demais, mas pelo visto ele parece ser um bom homem, com o Andrei completamente morto, porque ele não tem habilidade de cura e energia infinita que o roubado do Zeke tem. E depois daquilo em outro lugar, na frente da academia, os alunos se agrupam e se perguntam por que todos foram convocados. E um aluno avisa que hoje é o dia da visita do patriarca, e assim uma carruagem luxuosa vai chegando e um homem anuncia que o patriarca está chegando, e assim todo mundo se prepara. E quando a carruagem finalmente para, os cavaleiros abrem a porta e um homem desce, cumprimentando o diretor da academia, e ele exala uma presença poderosa e imponente. E assim o relógio marca meio-dia, e enquanto o patriarca caminha, ele vai estendendo a sua mão para cumprimentar o Horrid, e todo mundo sente a presença poderosa do patriarca. E o chefe da família fala que o Horrid fez um bom trabalho, só que o velho fala que é ele que tem feito um bom trabalho. E assim o pai do Zeke fala que isso é como esperado dele, ele sempre o entende. E esse é o líder da terceira geração dos assassinos de dragões, o Arthur Drake. E assim o diretor fala que está muito quente, então ele pede para que eles entrem. Mas assim, basicamente, o patriarca vai em direção aos estudantes, e todo mundo fica surpreso com aquela cena. E ele fala para os jovens assassinos de dragões que eles são a esperança que carrega o futuro dos Drake, e pede para que eles continuem treinando e se esforçando, pois um dia eles serão reconhecidos por Drake. E assim todos os cadetes começam a comemorar e se ajoelham em respeito ao líder da família Drake. E assim ele fala para o diretor que agora eles vão entrar. E lá no seu escritório, eles estão conversando várias coisas. E uma das pessoas que o Arthur chamou foi o seu filho Zeke. E assim o Zeke saúda o líder da família. E o seu pai fala que hoje em dia ninguém faz uma saudação tão chata como essa, e pede para que ele se sente agora. E pergunta se ele gosta de chá, porque ele trouxe um muito bom com ele. E esse nosso garoto agradece ele, pensando que até os seus gostos pessoais estão sendo reportados para ele. E dizem que o líder da família Drake sabe de tudo, até mesmo coisas que sequer o imperador tem noção. E agora ele consegue entender, sentindo isso na pele. E assim o seu pai disse que chamou ele porque ele ouviu falar que ele se tornou discípulo do Duke. E o Zeke comenta que ele realmente gosta de ir direto ao ponto, dizendo que o Duke fez um grande favor a ele. E o Arthur responde que isso parece ser verdade, e que embora ele não saiba qual é o objetivo dele, se ele seguir os ensinamentos do Duke, mas o Zeke interrompe ele e fala que ele quer ser o mais forte do continente, o que surpreende muito o pai dele, olhando diretamente pra ele, enquanto ele escuta o Zeke falando que ele quer ser o mais forte de todos, e mais livre do que um pássaro, e fala que esse é o seu objetivo. E assim o seu pai começa a exalar sua aura pra cima dele, perguntando se então ele acha que pode superá-lo, o que deixa nosso garoto bem nervoso, pensando que isso não pode ser uma espada que pode controlar o destino da vida e da morte, sem se importar com a distância. Essa é a espada astral. E ele começa a suar frio, pensando que esse é o nível supremo de aura que um cavaleiro negro pode chegar. E assim o seu pai fica só encarando ele. E o Zeke, muito animado, fala que é claro que ele pensa em superá-lo. E assim o seu pai dispersa sua aura e fala que essa é a coisa mais interessante que ele ouviu nos últimos tempos. E ele veio até ali resolver algumas coisas na academia e vê-lo, mas só vê-lo não será o suficiente. Enquanto o nosso garoto pensa que ele é realmente um verdadeiro cavaleiro negro. E ele achava que o Duke era absurdamente forte, mas ele está em outro nível. E assim o seu pai basicamente tira um cartão e entrega pra ele, falando que esse é um presente por ele ter se tornado um discípulo do Duke, falando que esse é um cartão negro, o que surpreende muito o nosso garoto. E o seu pai fala que julgando pela reação dele, ele sabe o que é. E ele pegando aquele cartão, ele pensa que esse é um cartão de crédito que algumas pessoas privilegiadas possuem, e não tem limite e possui vários benefícios. E ele não acredita que tá vendo um pessoalmente, e ainda mais ganhando um dessa forma. E assim o seu pai diz que ele pode usar isso como quiser. E assim o Zeke agradece ele, falando que ele vai usar apenas quando for extremamente necessário, pensando que mesmo sendo gentil, a intenção dele é bem óbvia. Por ser um cartão de crédito, ele vai receber os relatórios dos gastos, e assim será mais fácil de verificar os seus movimentos. Mas usar um cartão negro, para isso, é uma forma um pouco imprudente. E assim o seu pai agradece ele pelo seu tempo, e espera que ele atinja o seu objetivo, dizendo que isso for suficiente, ele pode ir agora. E assim o Zeke se curva, e fala que entende e vai embora do escritório, enquanto o Duke entra pela janela, e fala que ele é um grande idiota cruel. E assim o Arthur fala que ele parece estar com raiva, e o velhote fala que ele nunca se importou com ele, então por que ele está fingindo ser um bom pai agora? E o Arthur diz que ele sabe que ele não podia fazer nada por conta da sua posição, e o que ele disse pode ser considerado um insulto, mas o Duke só se senta e fala que não tá nem aí. E então o Arthur diz que, como sempre, ele é o único que pode conversar com ele normalmente, e ele vai tirando algo do seu casaco e pede para eles beberem juntos, o que deixa o velho bem felizinho. E o Arthur pergunta se ele sabe a situação do continente, mas o Duke fala
fala que não sabe de nada porque ele não sai da academia, e ele não faz ideia do que ele está falando. E esse pai do Zeke diz que seus olhos e ouvidos ainda estão espalhados pelo continente. E eles falam que parece que o Imperador Maluco está procurando a cura da imortalidade pelo continente inteiro. E o pai do Zeke pergunta se ele acha que isso é realmente possível. Mas o Duke fala que não é. E mesmo que ele consiga o fogo eterno com magia, a vida eterna é absolutamente impossível. E o Arthur diz que ele também pensa nisso. Mas, e se existisse um artefato do dragão ancião capaz de fazer isso? O que deixa o Duke completamente surpreso. E agora os dois conversando, o nosso Proto tá lá no canto da parede só escutando a conversa, usando a sua manifestação de mana, a escuta ativa. E assim ele ouve eles falando sobre a relíquia que o Imperador tá procurando ter relação com o dragão ancião. E esse o pai do Zeke fala que pode ser que sim. E então o Dexter pergunta se é possível que ele já esteja alocado nisso. E assim o pai do Zeke diz que a Ordem dos Cavaleiros Negros reportou que provavelmente isso esteja no continente norte. E então o mestre do Zeke pergunta como assim o continente norte? E se essa é uma informação que o pessoal do Império não tem? E assim o Arthur disse que o Império não tem essa informação, porém é só uma questão de tempo. E ele fala que isso lembra ele do passado, o Imperador Louco. No momento que ele ascendeu ao trono, ele começou uma guerra unificadora no continente. Isso depois de pegar metade do continente central, que a guerra acabou. E assim o Dexter diz que ele pensou que ele tinha desistido desse sonho, mas parece que não. E agora esse artefato que pode dar imortalidade a ele vai querer pegar isso a qualquer custo. E então Arthur fala que o continente vai ficar coberto por guerras novamente. E dada a importância desse tema, ele percebeu que deve ir para o continente norte. E então o pai do Zeke fala que é por isso que ele pediu para vê-lo. Enquanto o Duke diz que ele é astuto como sempre. E assim os dois brindam e começam a falar que isso é incrível. E depois de escutar aquela conversa, o Zeke cai no chão, bem cansado porque usou muita mana. E pensa que depois de absorver o coração do Bahamut, ele ainda não consegue suportar os efeitos colaterais. E ele pensa no dragão ancião, pensando que é certo que a estátua que ele segurou antes da sua regressão era o artefato do dragão ancião. E agora tudo faz sentido. E ele roubou o artefato que o Imperador queria usar. E até mesmo ele mobilizou uma unidade sob seu controle, os cães de caça, só para caçá-lo. E nesse tempo ele também estava obcecado com a sua vingança. E não ligava mais para nada. E ainda assim, depois de tudo, ele descobriu muitas coisas. O administrador do sistema, que o enviou para o passado, foi a função do artefato do dragão ancião. Porém, ele não sabe por que fizeram isso. E assim ele percebe que no fim, ele acabou tendo mais e mais dúvidas. E assim os dois vão saindo do escritório. E o Duke fala que vai fazer algum dinheiro por aí. Enquanto o pai do Zeke diz que ele não quebra suas expectativas. E assim os dois vão indo embora. E o pai do Zeke fica em frente à porta, só encarando ela. Enquanto o nosso garoto, por outro lado, pensa se aquilo realmente for o artefato do dragão ancião que eles estão procurando. Então qual é a relação dele com a imortalidade? Só que nesse momento, o seu pai abre a porta, percebendo que talvez tenha alguém escutando a conversa deles. Só que daí o Zeke some na mesma hora. E o pai dele percebe que não tinha ninguém, porque o nosso garoto já pulou pela janela. E agora já se passaram algumas horas. E ele volta para o seu treinamento. Só que o seu mordomo Dicker fala que um estudante veio atrás dele e pergunta se ele pode deixá-lo entrar. E ele fica bem em dúvidas perguntando como assim, amigo? Mas ele manda ele entrar. E quando ele olha pra ver quem é, ele pensou que era Reina. Mas quando ele vê, é o Liam Stone. E ele não sabe por que esse cara foi até ele. Só que daí o Liam começa a gritar para que ele o aceite. O que deixa nosso garoto bem pensativo, pensando que ele devia ter ignorado ele daquela vez. E pergunta como assim aceitá-lo e se ele quer ser o seu subordinado. E o Liam fala que sim, e ele vai oferecer a sua vida a ele. E o Zeke pergunta se ele não foi atrás do Jaqen. Mas o Liam, muito puto, fala que ele foi abandonado e ele precisa ir para Valhalla totalmente desesperado. E esse nosso prota pensa que é a mesma coisa da sua vida passada. E ele não entende por que esse cara está tão obcecado em ir para Valhalla. E o Zeke pergunta se ele é louco e manda ele atrás da Tron ou do Simmons, porque ele não pode dar suporte a ele. E ele vai pegando a sua espada para voltar ao seu treinamento e fala que mesmo que ele o aceite, ele não conseguirá entrar em Valhalla. E afinal, como ele poderia acreditar nele? E pra ser sincero, ele pode ser um espião que o Jake enviou para se infiltrar no seu covil. E assim o Liam basicamente tira uma adaga e simplesmente corta sua orelha na frente do Zeke, falando que é natural que ele duvide dele, mas ele vai provar a sua lealdade, não importa o que aconteça. Falando que se ele quiser que ele se cale, ele cortará sua língua também. E se ele quiser que ele fique aleijado, ele quebrará sua perna. E ele vai colocar a vida dele em suas mãos. O que deixa nosso garoto bem perplexo, pensando naquela cena em que ele cortou a orelha do seu primo, dizendo que não pegaria sua vida inútil. E assim o Liam pede que por favor ele o aceite, dizendo que ele quer ficar mais forte. Enquanto o Zeke pensa na sua vida passada, quando ele pediu para o seu mestre que ele o aceitasse, implorando que o seu mestre o ensinasse. E assim ele cai no Jake sangrando e joga uma espada na direção dele. E então Prota fala que se ele conseguir acertar só um golpe nele, ele vai aceitá-lo. O que deixa o Liam bem feliz agradecendo ele. E agora já se passou um momento, e o Prota pergunta se ele recebeu o tratamento. E o Liam fala que sim, dizendo que ele já está preparado. Mas pensa que honestamente, ele pensou que um golpe seria fácil, levando em conta que ele é um usuário de aura. Porém, esse cara é um completo monstro, olhando para esse olho de dragão gigantesco encarando ele. E assim ele começa a tremer na base, pensando que ele mal consegue respirar. E rapidamente nosso Prota parte para cima dele com a sua espada, e ele vai para tentar defender. Só que o Zeke ataca ele, e depois de um só golpe, a espada dele é jogada para longe. E o Liam cai no chão sem entender muito bem o que aconteceu. E então o Zeke se aproxima e pergunta se isso é tudo que ele tem, dizendo que ele é um completo imprestável. E assim o Zeke diz que respeita a determinação dele, mas é melhor ele desistir de Valhalla. Só que o Liam começa a correr atrás dele, pedindo para que ele reconsidere. Enquanto o nosso garoto caminhando, pensa que na verdade, ele já foi abandonado pelo seu primo. E se ele não tivesse sido um escravo dele, ele nunca teria entrado na academia, já que ele veio de uma família distante. E até mesmo ele, que é um descendente direto, já foi expulso na sua vida passada. E ele pensa que tem todos os motivos possíveis para ficar ansioso com isso. Mas ele se pergunta se isso realmente vale a pena insistir tanto dessa forma, com o Liam simplesmente agarrando a sua perna. E ele pensa que na sua vida passada, o Liam foi expulso da academia e tudo que ele tinha como cavaleiro foi destruído. E por isso ele virou
viram um mercenário, do nível de um cavaleiro vermelho, chamado Rei Mercenário. E assim aquele cara chorando, pede para que ele dê uma chance a ele, enquanto o nosso prota só o encara. E assim ele fala que tudo bem, ele vai dar mais uma chance a ele, mas agora tem uma condição. Se ele precisar ficar mudo, é só cortar a sua orelha, ou se ele quiser ele manco, ele cortará o seu tornozelo. E então ele coloca a mão no ombro dele e começa a lançar sua aura pra cima dele, mandando ele cortar o seu próprio braço, o que deixa o Liam completamente perplexo. E nosso garoto só encara ele, se perguntando se o braço dele é tão precioso assim, enquanto ele pensa que basicamente, dar uma sugestão dessas é fazer ele desistir de ser um espadachim, e ninguém com juízo suficiente faria isso. E assim ele diz que tem que treinar agora, e ele pode ir embora, mas quando ele der as costas, o Liam vai se levantando, enquanto o prota não entende porque ele está tão desesperado dessa forma, mas ele não deve ficar triste, porque mesmo que ele não vá para Valhalla, ele vai ser um cavaleiro vermelho. Só que se ele percebe a direção que o Liam estava indo, e assim ele pega a espada e coloca o seu braço à frente, e já ia cortar o seu braço porque o Zeke pediu. Só que nesse momento o Zeke vê naquela cena, ele corre pra cima dele para ajudá-lo, e assim ele consegue bloquear rapidamente a espada, cortando ela ao meio, e o Liam não entende por que ele fez isso. E o nosso garoto, muito puto, pergunta se ele realmente é um completo idiota, e se por acaso ele tivesse mudado de ideia, o que ele faria? E ele é muito triste, fala que ele tem uma coisa muito mais importante do que o seu braço, enquanto o Zeke só encara ele, dizendo que se ele fizer algo idiota assim de novo, ele vai garantir que ele seja expulso, mandando ele se lembrar disso. E então ele pergunta se o que ele quer dizer é que ele acabou de aceitá-lo. Então o Zeke manda ele andar logo, já que ele é o seu subordinado, se ele não tiver uma orelha, o que os outros vão pensar? E assim eles voltam para as acomodações do Zeke, e agora eles recolocaram a orelha do Liam, e então Liam pergunta se ele realmente pode usar uma poção tão boa assim. E o nosso garoto fala que só está investindo nele. E ele tomando seu chazinho, ele é bem direto e pergunta por que ele fez tudo aquilo, e se ele realmente iria cortar o seu braço, e o que é mais importante do que a vida dele. E assim o Liam rapidamente fala que é a sua mãe. E alguns dias atrás, depois do Jake abandoná-lo, ele recebeu a notícia de que a sua mãe desabou de febre. Só que felizmente ela está melhor agora, mas o seu corpo está cheio de pontos vermelhos, que parecem com rosas, e ela continua enfraquecendo dia após dia, e os curandeiros da vila não fazem a menor ideia do que pode ser. E então Prota pergunta se é por isso que ele quer entrar em Valhalla, e ele diz que sim, falando que os benefícios médicos que os estudantes recebem também incluem as suas famílias. E assim o Zeke começa a escrever algo num papelzinho, lembrando que ele falou sobre pontos vermelhos que parecem com rosas, e pensa nessa febre alta, e esses pontos que parecem com rosas, e esses sintomas são da doença da flor vermelha, e é a mesma doença que irá se espalhar pelo continente em 5 anos. E além de ser extremamente contagiosa, muitas pessoas acabaram morrendo, e demorou muito para que eles desenvolvessem a cura. E assim ele entrega aquele papel para ele, dizendo que essa é a receita para curar a doença da sua mãe, e não será muito difícil, qualquer um pode fazer. E assim o Liam já agradece ele, perguntando como é que ele recebe a cura de uma doença que ninguém nem sabe o nome. E então Zeke lembra que os irmãos gênios alquimistas, o Al e o Jeff, foram quem desenvolveram a cura que salvou o continente. Mas a guilda de alquimistas foi gananciosa e cobrou caro pela cura, e quando eles souberam disso, eles revelaram a cura para todo o público, e isso se espalhou tanto que até os mercenários ficaram sabendo. E esse ele fala pro Liam que só conhece um alquimista por aí, e diz que agora que ele tem a cura, ele não precisa mais ir para Valhalla e nem ser o seu subordinado. Mas assim rapidamente o Liam se levanta e fala que isso não vai acontecer, dizendo que ele já vai dedicar a sua vida ao Zeke, lembrando do momento em que ele próprio cortou a sua orelha, e diz que ele jura servi-lo com lealdade durante toda a sua vida. E assim o nosso garoto fica felizinho, pensando nesse juramento de lealdade que ele acabou de fazer, e ter o Rei Mercenário como seu subordinado até que não é tão ruim assim. E agora a cena vai para a sala do diretor, com o diretor perguntando o que o aluno Owen estava fazendo ali. E então Owen diz que tem uma sugestão, perguntando que tal ele aumentar a dificuldade do exame desse semestre, e o diretor pergunta por quê. E ele diz que parece um exagero, mas os calouros desse ano são muito mais habilidosos, e a maioria vem de famílias boas, e até tem 2 despertados de puro sangue. E se o exame for tão fácil como o do ano passado, eles não irão conseguir ver as verdadeiras habilidades dos novos cadetes. E assim o diretor fala que isso até que faz sentido, e é como esperado de um descendente dos Simmons, e ele vai considerar a sua sugestão. E assim o Owen se curva e fala que agradece. E quando ele sai da sala, o diretor fica olhando pela janela, pensando que o sangue de fato não mente, e pensar que eles pensariam a mesma coisa, e considerando as ameaças futuras, é melhor eles cortarem o mal pela raiz. E que tipo de armação eles estão fazendo para o Zeke eu não sei, mas o que eu sei é que você tem que deixar o seu like nesse vídeo e checar se você tá inscrito no canal. E como eu trouxe todos os capítulos disponíveis dessa obra, vai demorar um tempinho para sair o próximo vídeo, mas para quem é membro, vocês poderão acompanhar os semanais aqui no canal, com vídeos exclusivos dessa obra e de várias outras que eu sei que vocês gostam. E bom, aqui do lado tem um vídeo que eu separei especialmente pensando em você. E é isso, gente. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau.